Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Aquele Podcast. O episódio hoje muito especial, a gente vai trazer, como você sabe, pessoas que estão ali no dia a dia dos seus negócios, que tocam de verdade. A gente não vai trazer ninguém aqui que ouviu falar, que leu no livro, que soube porque alguém contou. A gente quer trazer pessoas que vão compartilhar a trajetória de sucesso, mas também contar os desafios, os percalços, onde elas aprenderam, onde a gente vai tirar bons ensinamentos para que na nossa jornada empreendedora a gente tente errar menos. A gente sabe que o Brasil é um cenário desafiador, Rio de Janeiro especial também, e quanto mais a gente puder melhorar a nossa vida, a vida de vocês, tirando boas ideias, esse é um dos propósitos do nosso podcast, daquele podcast. Eu sou Michel Tawil. E eu sou Sheryl Zulay, e no episódio de hoje a gente está com o executivo de uma marca que você é carioca, você já viu por aí, que é uma marca que está incentivando, patrocinando, fazendo corrida com um time de influenciadores, incentivando muito a nossa cultura, o nosso turismo. Então já Nossa já cidade. o episódio é a nossa cidade, fomentando e mostrando o que o nosso Rio tem de melhor. Então fica nosso episódio, ativa o sininho, curte, compartilha, já manda para aquela amiga, para aquele amigo que gosta de acompanhar a gente, que o episódio de hoje vai ter muito ensinamento, sim. É isso aí. Queria começar agradecendo e fazendo um convite para você que acompanha a gente aqui, conhecer os nossos apoiadores. Você que já acompanha sabe quem são, mas eu vou reforçar para você que está chegando hoje, você que ainda não conhece. São 3 principais parceiros aqui nossos. O primeiro deles é a Paga Leve, que faz Pix parcelado. A gente sabe que o Pix já tá na cabeça e no bolso do brasileiro. Na Blumen, 25% da nossa venda no e-commerce vem através do Pix. E você sabe que uma boa plataforma de Pix pode ajudar você a ter menos custo. A Paga Leve faz o Pix parcelado. O que é o Pix parcelado? O seu cliente, na hora do checkout, vai ter a opção de pagar com cartão, com Pix, com débito ou Pix parcelado. Ele vai pagar 25% da compra naquele momento e vai parcelar em 4 vezes sem juros. Você, lojista, recebe em D+1 ou D+30, não precisa pagar antifraude, não vai ter chargeback e não vai ter risco de inadimplência, porque o dinheiro entra na sua conta em D+1 ou D+30. Ainda falo que nós aqui pra mulherada, fica uma dica que não compromete o limite do cartão de crédito, tá? É verdade. Passa despercebida. As mulheres querem comprar sem mostrar, não querem ver a fatura no mês seguinte, vai só pagando o Pix, relembra no WhatsApp e tudo mais. E se você está assistindo a gente aqui, pode falar com o pessoal lá. Você vai ter MDR zerado. Você lojista que quer implementar, quer testar a Paga Leve, o Pix parcelado na sua loja, 30 dias de MDR zerado. Não vai pagar nada para testar. Então, menos um custo para a gente. Pode testar, é o que a gente confia, é o que a gente utiliza. Tem a nossa anuência aqui, pode falar com o Zuca lá que ele vai te atender super bem. Nosso segundo parceiro é o e-commerce. A gente sabe que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Você que tem um negócio, que tem um digital, que tem um e-commerce, sabe que a importância de ter uma boa plataforma, seja rápida, responsiva. A Wake é um ecossistema muito completo, tem omnicanalidade. Gente, vender da loja, vender do e-commerce e buscar na loja não é mais tendência, é pendência. Se não tiver um bom sistema, integrando toda a sua RP, toda a sua base, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa. E a Wake tem plataforma de creators, plataforma de disparo de e-mail marketing. De fato, é do grupo Local Web, um grupo bilionário, listado em bolsa. Você consegue ter ali um bom parceiro para o seu e-commerce. E nosso terceiro e último parceiro é a Data System. É um RP focado em moda, sapato, acessório. Ele, de fato, ali, a especialidade deles é essa. Então, se você é um varejista desse setor de varejo, desse segmento, você vai ter na Data System muita informação. E a gente sabe que retail is detail, varejo é detalhe. E a última linha, cada vez mais espremida. Se você não olhar, se você não perceber onde tem gap ali, você vai estar também deixando dinheiro na mesa. Então, a Data System se propõe a te ajudar na análise de CRM, na análise de estoque, giro, Open to Buy, coleção, DRE, BPO. Tem muitas letrinhas, muita sopa de letrinhas. Se você não entendeu alguma, cuidado, começa a se informar mais. Mas eles também têm um plano especial. Se você falar que viu aqui naquele podcast, não tem setup. Você não paga nada para implementar eles, só vai pagar a mensalidade deles depois que já tiver já tiver feito lá, entrado no sistema, já tiver assinado lá o contrato. E aí sim, sem setup nenhum, você só vai pagar mensalidade. Isso aqui não é um podcast, né? Isso aqui é uma mãe. Isso é uma mãe. Tá? Todos os links vão estar na descrição, QR Code, entra em contato, que só aqui já começou o ano bem. Economizando bastante. E agora, para dar início ao nosso convidado de hoje, eu estou muito feliz de receber. É alguém que entende de verdade o equilíbrio entre o propósito e a gestão e impacto. Chicão Bulhões, que é o nosso convidado hoje, super parceiro aqui, já foi secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio de Janeiro, tem experiência no executivo, no terceiro setor e também empreendedor com o seu escritório de advocacia. Atualmente ele está na Prio, que é essa empresa que a Sharon comentou, que vem fomentando muito a nossa cidade, merece esse holofote, merece essa atenção. Você que é leigo e não conhece, o Chicão vai contar pra gente o que é a Prio, se você ainda não tem a noção. Ela é uma das maiores empresas de petróleo do Brasil
e ele está liderando pautas ligadas à sustentabilidade e relações institucionais da companhia. É um convidado que tem visão estratégica, experiência pública e sensibilidade social. Tudo aquilo que a gente sabe e adora conversar por aqui. Chicão, muito obrigado pela sua agenda. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. A gente sabe a agenda corrida que você tem. Hoje na iniciativa privada, mas é um cara que teve uma carreira marcante também na iniciativa pública. Temos muito a debater. Curiosidade da pessoa física, curiosidade do carioca, curiosidade de alguém que admira seu trabalho, como eu falei inicialmente antes em off, acompanhando a briga pelo Galeão, a briga pela desburocratização do Rio de Janeiro e por aí vai. Começando do começo, Chicão, da onde vem a sua vocação para advocacia primeiro e depois permeando para política? Todas essas multifacetas que você já falou pra gente que você tem. E a questão da iniciativa privada. Boa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, e principalmente com quem está nos ouvindo aí também, os cariocas, quem está empreendendo, quem está começando, quem já está no perrengue há muito tempo. É sempre sobre sobreviver ao próximo perrengue, né? Você pula de um perrengue ao outro perrengue e acho que a vida é um pouco disso. E claro que aquilo que você faz diante do perrengue, eu acho que é o que marca a trajetória das pessoas, ter essa resiliência e vontade de buscar. E a minha, acho que não é diferente de ninguém que está passando por isso ou que está a fim de fazer algo parecido. Né? Eu estava contando para vocês um pouquinho antes, eu acho que meu primeiro trabalho foi DJ. Porque basicamente eu tinha uns 16 anos ali, eu chegava na festa, eu não era muito de dançar e nem era o cara da pegação, né? Porque, enfim, eu era ali o mais quietinho e tal. Eu falei, pô, vou fazer o quê? Eu quero ir na festa, mas não tenho o que fazer. Porque chama atenção. Eu já sei, cara, vou tentar ganhar dinheiro aqui e vou ver se eu posso dar uma animada. Então, eu tinha um sócio, a gente começou a fazer isso. Então, eu comecei a trabalhar cedo. E quando eu passei para a faculdade, eu venho de uma família que tem um escritório grande. Acho que esse aspecto de ter tido o privilégio de largar de um outro lugar importa muito, é fato. Isso foi o meu caso, então eu venho de um lugar privilegiado, que pôde estudar, que me deu condição de ver o mundo, que me deu condição de abrir a cabeça. Isso não é pouca coisa, isso ajuda muito nesse processo. E eu tive essa oportunidade de começar trabalhando lá cedo também. Então eu passei para a faculdade, estudei na PUC e fui trabalhar no escritório. E aí é uma trajetória que muitas pessoas que vêm desse lugar que eu venho têm também, né? Quer dizer, natural, você tem ali, tua família está ali, é uma coisa de sucesso, muito legal. Então eu comecei no Dânima, que é o histórico de propriedade intelectual, marcas, patentes, desenho industrial, e ali foi importante, porque foi quando eu tive o contato também do valor da tecnologia, né? Do valor da propriedade intelectual, né? Do registro da marca, de você saber construir isso, ou do registro da tua patente, da tua invenção. É o valor intangível e que acaba se tornando tangível dessa história. Né? Porque o Brasil ainda não tem tanto essa cultura. Né? O Brasil não tem ainda tanto a cultura de valorizar a propriedade intelectual. O que é uma coisa fundamental. Quer dizer, se você não faz esse teu registro, imagina, você faz lá a tua marca e simplesmente você não registra e não sabia que você estava copiando a marca do outro. De repente, daqui a 5 anos, você recebe uma notificação dizendo, amigo, a gente sofre esquece. Disso. De copiar é nossa. Exatamente. Estampa, então, se você mudar uma vírgula na estampa, já mudou tudo. Exatamente. E aí você não tem nenhuma defesa sobre aquilo, foi. Exatamente. O maior processo que a gente já ganhou na vida foi um processo de propriedade intelectual, inclusive. Mas porque a pessoa copiou tanto que tinha a nossa logo dentro da estampa, a pessoa escaneou a estampa e escaneou com a logo. E só aí vendeu com na cara de pau, foi lá e pirateou. Então, assim, isso é uma coisa que o empreendedor é daquelas coisas que o empreendedor não pensa primeiro, né? Você pensa primeiro em várias outras coisas. Mas eu acho que é uma das coisas que você precisa pensar, inclusive, na largada, porque assim, não é uma coisa menor, você pode ferir o direito de alguém e se ferrar no caminho, ou você pode não proteger uma coisa que é muito importante para você e que você vai super construir ao longo da tua carreira, você vai chegar num momento e de repente você pode perder por uma bobeira que você fez. A gente tá querendo fazer um projeto infantil agora, e eu falei assim, não vou me emocionar antes de saber se eu posso usar o nome, posso usar, tudo isso, que depois já tem tudo na minha cabeça e, não pode, não dá. Dá pra botar .com.br, dá pra não sei o que, dá pra fazer tudo? Aí a gente parte dali, porque senão depois uma frustração. E parece loucura, porque a minha ideia, na minha cabeça de empreendedor, a última coisa que eu penso é se o VCN do NPI está registrado essa marca. Quando a gente criou o podcast e o nome sugestivo, aquele podcast, que no final ninguém lembra, Fulano Cast, não sei o que, pode. É aquele podcast do Michel e da Cher, então o nome veio. Ela falou, já registrou? Já pegou o Instagram? Primeira coisa que eu vou fazer, Instagram. Já registrou? Instagram. E é o que você falou mesmo, a gente não tem a cultura de olhar isso, e vai que você começa, tem audiência, daqui a um ano alguém fala assim, não, esse nome é meu. Aí você tem que mudar, perde tempo, perde recurso, vira uma briga judicial. E uma coisa que eu escuto muito é que meu pai foi a pessoa que inventou o biquíni de lacinho. E já está registrado isso como nos livros de moda do mundo inteiro.
E eu tô pensando, mas vocês patentearam? Não, Ganha gente, não royalty. tem patente sobre o biquíni de lacinho. Exatamente. Queria eu. Ele ganha royalty do Big Imagina, a vida assim, do inteira. mundo, do É, mundo. você tem- Então, assim, mas esse foi o primeiro contato, assim, justamente que vocês estão passando, assim, esse primeiro contato com o empreendedor, com essa parte que eu acho que é fundamental. E aquilo ali, eu trabalhei ali dos 18 aos 25, e aí depois eu falei, não, já chego de trabalhar com família, eu quero ter um caminho próprio, assim. Claro que eu falei, cara, eu preciso ser o melhor no que eu fizer, não importa. Não importa se eu tive uma boa oportunidade, não importa quem me abriu, assim, eu tenho que ser o melhor, se eu tô ali, eu tenho que ser o melhor, onde eu estiver, eu tenho que ser o melhor. Então, essa sempre foi a minha postura. E eu acho que eu tenho uma coisa em mim que era, sempre que eu estava muito bem, sempre que eu estou muito bem, eu fico inquieto, eu não paro. Assim, cara, tá tudo muito bem? Não. Então, eu tenho que começar a me mexer agora. Porque eu acho que quando você se mexe, quando tá bem, muito provavelmente você não vai deixar a peteca cair. As pessoas às vezes ficam, não, agora tá tudo bem, pronto. O time que tá ganhando se mexe. O time que está ganhando precisa ficar se repensando o tempo todo, né? E eu acho que isso também está nessa veia empreendedora. Assim, cara, será que estão indo bem? Será que está indo bem mesmo? O que eu não estou vendo aqui que pode me pegar e que eu não estou percebendo? Então, eu carrego isso. Isso gera uma certa ansiedade, né? Uma coisa meio... Você não fica nunca num estado de paz, de espírito Dá um absoluto. buchismo, dá uma intenção, dá, mas a gente mas vive bem. Dá barba branca, dá cabelo branco, tudo bem. Mas eu acho que eu prefiro ser assim. E então, assim, comecei a trabalhar num outro escritório, aí era mercado de capitais, societário, nada a ver. Só que eu não queria trabalhar para os outros. Eu estava a fim de abrir o meu. Aí eu abri meu escritório na sala de casa, com 2 amigos malucos que toparam também, o Gabriel e o Larce, e a gente falou, cara, vamos, a gente é jovem, ainda não tem tanto custo de vida, dá pra gente se lançar. Então a gente abriu com 0 clientes, absolutamente 0. E meu primeiro cliente foi o Marcos Palmeira, o ator. Foi super legal. Um abraço pra ele, um grande amigo, inclusive. E foi o primeiro cara ali que veio através de uma amiga em comum, que precisava justamente proteger suas marcas, que ele tem uma marca super legal lá da Fazenda, do queijo. E ali foi também nosso primeiro cliente, a gente foi crescendo, foi tendo outros clientes, estava super legal. Claro, perrengue de empreender. Junta sócio, sai sócio, agora o que vai ser amanhã? Onde é que a gente vende? Para onde a gente vai? Prospecta na advocacia, como é que aquilo do zero. E a gente saiu da sala de casa e tava com uma salinha já no Leblon, tava super legal. Eu ainda não tava ganhando dinheiro, mas tava caminhando, acho que a coisa tava caminhando bem. Mas eu tava irrequieto. E eu acho que o Brasil naquele momento também tava. Tô falando aqui de entre 2013 e 2018. É um corte de Dilma se reelegendo, impeachment e Temer. Exatamente. Aquela loucura, as ruas cheias de pessoas, todo mundo querendo um Brasil diferente. Como é que a gente pode se envolver? Como é que a gente pode fazer diferente? Que eu acho que foi um bom período. Acho que o Brasil começou a tomar um pouco mais dessa consciência de ser dono do país, efetivamente. Acho que a gente pode fazer uma digressão histórica aqui, mas não precisa. Acho que a gente chegou naquele momento ali. Eu acho que isso foi uma mudança de percepção. Vários movimentos na sociedade nascendo, de renovação política. Verdade. E eu sempre tinha gostado de política, mas eu nunca fui político e nunca tinha tido nenhuma participação em nenhum partido. Ninguém na família vem de carreira política? Por acaso, sim, mas não próximo. Ativamente e não foi por isso também. Né? O meu bisavô, Dario de Almeida Magalhães, chegou a ser deputado federal constituinte num dado momento, ali nos anos 30. Caraca. O meu tio-avô, logo após, né? Ele era muito próximo do Lacerda, e meu tio-avô, irmão da minha avó, o Rafael de Almeida Magalhães, foi vice-governador do Lacerda, na Guanabara. Então, tem esse histórico. Tem um DNA aí. Tem um DNA Tem lá um DNA, atrás. mas assim, não foi correlação exatamente direta. o que me Motivou. trouxe. Embora tenha, obviamente, uma grande admiração, não foi o que me motivou naquele momento, mas que eu gostava, assim, e eu achei, cara, acho que eu posso contribuir, porque eu tive tanta sorte, né? Na verdade, eu tive sorte. Eu tive sorte de nascer na família que eu nasci. Eu tive sorte de ter as oportunidades de aprender. Eu tive sorte de poder usar isso para me preparar. Então, se não fomos nós aqui que tivemos essa sorte, a gente está esperando isso vir da onde, exatamente? Porque é isso, assim, a gente constrói a sociedade, a gente constrói o nosso ambiente, a gente constrói a empresa, A sociedade é reflexo do nosso. Ele é um reflexo das pessoas que estão Constrói ali a nossa boa sorte. Né? Imagina a sua marca sem a tua cultura, a tua visão, os teus funcionários, as pessoas que estão com você. Não é a tua marca, é nada, concorda? São as pessoas que constroem isso todo dia. Mas é engraçado que a gente não tem isso para política, de um modo geral, no Brasil, né? A gente só acha ruim. E tudo bem, não vamos aqui ficar julgando o que é ruim e bom, ela só é. Ela está. Ela faz parte da sua vida. Ponto. Querendo ou não, ela vai mas eu fazer não parte. gosto. Eu sinto muito. Ela vai fazer parte mesmo você não gostando. Então, já que ela faz e já que alguém vai influenciar a tua vida, por que não fazer parte dela de fato, ativamente,
e ter uma voz e ter uma construção daquilo que eu entendo que é o melhor caminho. E eu falo eu entendo porque eu acho que é muito legítimo que as pessoas tenham visões diferentes. Cada um pensa da sua E maneira. isso é o democrático, né? Quer dizer, a gente também perdeu um pouco essa capacidade de discordar. Ou a pessoa De pensa de um conversar, jeito, eu penso do outro, tá, e daí? Vamos entender e vamos chegar a soluções. Significa que eu preciso concordar? Não. Mas significa que a gente precisa, de alguma maneira, resolver. E aí tem o voto, e aí tem a voz, e aí tem a participação. E eu acho que a gente precisa começar a resgatar um pouquinho mais. Eu acho que a gente ficou muito... A animosidade nesse negócio ficou muito grande, assim. A pessoa virou inimiga. E quando a gente vira inimigo, a gente tem um problema... Vamos fazer um paralelo com o problema de sócio. Se o teu sócio virou teu inimigo, a sociedade acabou. Sim. Concorda? Então, vamos pegar isso para nossa sociedade, onde todos nós, de alguma maneira, somos sócios desse grande condomínio aqui chamado Brasil, com 200 e tantos milhões de pessoas. Se a gente começar a se ver como inimigo, a gente vai parar onde? Porque isso não vai ter fim. Isso não tem fim. É verdade. Isso não acaba. Porque a gente está aqui, pô. Tua casa é aqui. Você mora aqui. Você pode não morar mais aqui, mas tua família vai estar aqui. Enfim, onde para isso? Um eterno fla-flu, Né? Faz sentido a gente destruir o mínimo, porque no fundo a gente vai afundar todo mundo junto. Ah, mas eu acho aquela pessoa horror. Beleza, mas e aí? Continue achando. Vai continuar sendo seu vizinho. Você vai pegar em arma e resolver lutar? Assim, porque no final é sobre isso. A instituição política, ela serve para as pessoas não se matarem. É muito sobre isso. Se você voltar na história da humanidade, é sobre isso. Por que você foi institucionalizando as coisas? Para as pessoas não pegarem arma para não haver a barbárie. E resolverem ir para a barbárie e no final eu vou matar o cara porque o cara é meu inimigo. Então, se a gente sempre lembrar por que as coisas existem, talvez a gente vá se lembrar também o que a gente precisa fazer para que a nossa convivência seja respeitosa e tolerável. Não é sobre concordar, é sobre ter respeito e tolerância. Informação também, tá tudo muito raso. É raso porque é muito curto o tempo também, né? A informação é curta. Mas eu acho que as pessoas, no fundo, elas têm essa vontade também. É só porque, de fato, o ambiente que a gente vive, quem grita mais, hoje em dia, ou de certa maneira choca, acaba chamando a atenção. Mas eu acho que as pessoas também estão mais educadas de rede social. Vamos lá, a gente pegou essa era da internet. A minha internet, eu não sou velho, eu tenho 37, sou jovem. Tá aí, né? tá Então, assim, só que nos anos 90 ali, quando nasceu a internet, era aquela discadinha. Quanto tempo você ficava para entrar na internet? Minutos, se não horas. A gente aqui que nós somos idosos e vivemos isso. Agora, você imagina a velocidade com que isso evoluiu. A gente está aqui fazendo um podcast que as pessoas conseguem baixar rapidinho e assistir tudo e no streaming, que era uma coisa que, no início dos anos 2000, cara, não era realidade. Então, às vezes a gente também dá as coisas como dadas, né? Ah, é assim porque sempre foi assim. Não, é assim, mas é uma construção. Assim, e eu acho que a minha geração, a nossa, acabou se educando agora também um pouquinho mais em rede social. A geração seguinte, ela já entende melhor a rede social. A gente vê as críticas sociais sobre o uso de rede social. Tela, por exemplo, eu sou pai de uma filhinha, tenho uma filha de 2 anos. Tela é aquela coisa, poxa, não recomendo. As pessoas já entendem. Muito. Eu também, na minha casa também é restrito, a gente não dá a tela. Então, as pessoas já têm mais conhecimento sobre os efeitos disso do que elas tinham no início dos anos 2000. Um artigo super legal sobre isso, inclusive. Então, dizendo isso, eu concordo muito, porque o algoritmo também ele induz essa bipolaridade. Se você é de esquerda, você vai receber influenciador de esquerda, e qualquer matéria de direita é totalmente crítica à direita. E a recíproca é verdadeira. Se você é de direita, você vai receber o Nicolas falando mal todo dia, você vai receber nesse momento você confirma o seu viés. Você sai da sala do... Mas aí nesse clima todo, eu falei, caramba, eu acho que eu posso contribuir. Eu tenho um perfil que não é incendiário, meu perfil não é esse, eu gosto de resolver problemas. Pacificador. Eu gosto de resolver problemas. E você é suíço igual Michel. Eu não sei nem se pacificador é o termo, porque na real eu gosto de resolver problema. É isso que eu gosto. Onde tem um problema pra resolver? Dialogar. E eu sou bem pragmático nesse sentido. Claro, você tem lá os seus valores, tua ética, mas, cara, vamos resolver esse problema. Então, eu queria resolver problema. E aí, naquela época, o Partido Novo também estava nascendo, também era uma coisa ainda meio sem... Tinha uma filosofia próxima à minha, de liberdades individuais, responsabilidade individual, empreendedorismo, essa ideia do indivíduo como responsável pelas suas ações. Eu falei, me identifico com isso aqui. E está nascente. Então, como está nascente, eu acho que eu posso contribuir para esse nascimento também. E aí casou o clima ali, que eu falei, cara, eu vou para cá porque tem uma galera parecida comigo e eu acho que eu posso contribuir. E eu acabei eleito. Assim, eu saí do escritório porque eu falei, não dá para fazer as duas coisas. Eu virei para o Gabriel, foi um dos momentos bem difíceis. Eu tinha pressão alta e tal, porque eu estava muito tenso com essa transição. Eu falei, cara, eu estou indo para uma parada completamente...
não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Zero ideia. Acho que eu posso contribuir. Usei a experiência de ter aberto um escritório e tudo mais, assim, olhando para o marketing, né? No sentido... Bom, mal ou bem é o seguinte, eu só preciso ser o primeiro do meu partido. Então, eu não preciso fazer uma campanha para todas as pessoas. Eu não preciso ganhar de todo mundo. Eu só preciso ganhar das pessoas, porque isso é uma das coisas interessantes da política hoje. Sim. Que o teu adversário no legislativo é o cara do teu partido, na verdade. Dentro da eleição, né? Porque por mais que você esteja se opondo a uma ideia de um adversário de um outro partido, é dentro do teu partido que a guerra acontece. Porque, na verdade, o teu voto ele vai ocupar. Se o partido conseguir uma cadeira, o teu voto é na ordem dos primeiros colocados. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, tipo... Vamos fazer uma analogia com bicicleta aqui, para quem já assistiu. Tem aquela corrida que todo mundo vai pedalando um atrás do outro, ali, um atrás do outro ali, mas no final um tem que ganhar. O sprint. É mais ou menos isso. Porque se você não pedala junto... Não anda. O time não ganha. Alguém não vai ganhar. Mas no final, só um vai, ou dois. Porque, na verdade, no partido pequeno também isso vai ser restrito. Então, assim, a minha estratégia sempre foi muito olhando para isso e trazendo essa experiência do privado, de... Cara, onde é que eu me posiciono? O que eu estou buscando aqui? E eu achava que eu podia usar isso para política. Então, deu certo. Eu fui eleito deputado estadual. Entrei na Alerj e falei, vou ser presidente da Alerj. Já que eu estou aqui, vamos entrar, que é para entrar real. Não vou entrar pedindo licença. Vou entrar falando, olha, eu acho que isso aqui tem que melhorar, tem que mudar, não pode ser assim. E eu discordo com como a banda tocou até agora. Portanto, vamos embora. Que também não é uma postura que normalmente as pessoas têm ali, porque você chega, a pessoa quer assumir a presidência de uma comissão e tudo mais. E eu também não entrei muito por essa. Eu entrei naquela onda galera, vamos renovar tudo. Isso aqui 2018. Não está certo. Isso em 2018. Eu fiz a campanha ali, comecei em 2017, voltei para casa da minha mãe, vendi meu carro, porque precisava, obviamente, de dinheiro para me bancar durante esse período. Então, abri mão de tudo. Voltei e apostei tudo. Falei, cara, eu vou queimar o barco aqui, tem que dar certo. Não tem plano B, só tem plano A. Nessa época o Fred Luz era candidato a prefeito e o Não, isso foi depois. Depois. Nessa época, na verdade, a gente tinha tido uma eleição em 16, naquela época, que tinha sido a Carmen Miguel, a candidata a prefeito, e aí essa eleição foi a seguinte, foi a de 18, que o Marcelo Trindade foi governador, o Eduardo perdeu para o Witzel no segundo turno, e teve essa onda de renovação. E o Bolsonaro tinha sido eleito ali em 2018 também. E tinha essa onda de pessoas diferentes ali entrando na política, que nunca tinham participado e tal. No Rio era o Crivella como prefeito. E no Rio era o Crivella como prefeito. E aí... Bom, aí eu fui viver esse ecossistema. E foi muito bom para mim em vários aspectos. Acho que eu pude contribuir bastante. Fui presidente da Frente Parlamentar pela Desburocratização do Estado. Esse é um fui vice-presidente da Frente contra o Roubo de Carga no Estado. Outra frente. A gente estava com vários temas estruturantes ali dentro da Assembleia. Acho que foi mais importante para mim foi ver o espelho da sociedade refletido. Porque é claro que a gente vive na nossa bolha. E eu vivo na minha também. Até hoje, a gente vive nas nossas bolhas. Mesmo tendo a oportunidade de ir para a política, eu não concordo com as pessoas que dizem que a sociedade não está refletida no parlamento. Ela está. Claro que está. Ela está. E sinto muito se você não gosta dessa afirmação, mas assim, eu tenho bastante convicção de que ela está e que a sociedade é diferente mesmo. E que a média da sociedade brasileira está no parlamento. E se você não gosta do que você está vendo, reflita sobre isso. Como eu melhoro a média da sociedade brasileira? Vamos investir nesse tema. Mas eu tenho muita convicção. E eu, até na prática, né? Vivendo no dia a dia lá. Por acreditar no processo democrático, eu respeito muito o mandato do eleito. Então, assim, quem está eleito ali, cara, foi para a rua, pediu voto, não caiu ali de paraquedas, milhares de pessoas votaram naquela pessoa para representá-los ali. Ah, mas eu não gosto. Amigo, você escolheu bem todos os representantes? Você foi lá, você participou do processo? Então, pô, não reclama. Brigou pelos seus? Agora, a galera ali votou, elegeu e as pessoas estão lá. Então, assim, é legítimo isso. E você precisa defender essa institucionalidade, porque senão a gente perde isso que eu estava falando aqui, de respeitar o próximo. Ah, não. Porque a pessoa chega, não, isso aqui é um bando de gente mal. Não, mas não é isso. As pessoas foram eleitas. Elas refletem o que a população naquele momento está querendo. A população tem que assumir a sua responsabilidade. Enquanto a população, as pessoas não assumirem suas responsabilidades... Eu adoro um livro, Responsabilidade Extrema. Aliás, é um bom livro para empreendedor. Quem não leu, fica a minha sugestão de livro. Responsabilidade Extrema. Assim, você é dono da tua vida.
Essa coisa de se lamentar pelo outro, se lamentar pelo que está acontecendo, assim, você navega o teu barco. Isso vem muito da vela. Eu sou velejador e quando você está no mar, você não controla vento, não controla maré, não controla o tempo, você não controla nada. A única coisa que você controla é a direção que você está indo com o teu barquinho. Só. Então, assim, eu uso isso muito para minha vida e eu acho que isso é muito verdadeiro, mas eu sou responsável pela minha decisão. Eu não consigo ser responsável pelo meu ambiente. Mas eu concordo O meu muito com o que ambiente você se falou. coloca. E eu preciso navegar nele. E eu sou responsável pelas minhas decisões. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar mais. Assim, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Ah, mas o governo aumentou o imposto, me ferrou. Cara, você é responsável pelas suas decisões. Vamos lá, cara. Qual é a sua atitude em relação a isso? O que você vai fazer quando você estiver diante dessa dificuldade? Como é que você vai vencer isso? E é Como é só que você vai se reclamar, colocar? não. Como é que você vai buscar? Isso depende da tua postura, da tua forma de ver. Isso é o que eu acredito. E eu acho que é o que funciona muito bem para mim. Assim, eu sou dono da minha decisão e eu assumo completamente as consequências do que eu tomei a decisão. Errei, amigo. Vamos lá, supera, próximo, aprendi. Onde é que eu errei, onde é que eu posso melhorar? Vai. Então, assim, eu acho que essa postura me ajudou muito a navegar nesses ambientes difíceis e diferentes. Então, assim, trazendo isso novamente para o meu momento político ali, foi exatamente isso que me levou também em 2019, e a gente foi 18, 19, eu estava no primeiro ano como deputado, mas eu conheci o Eduardo Paes, prefeito, e ele estava no privado naquele momento. Eu não o conhecia pessoalmente, embora ele tivesse uma relação com a minha família, ele tinha sido amigo do meu tio, principalmente durante a adolescência, então ele soube da minha existência política no enterro da minha avó. Caraca. E aí ele falou, pô, o Chicão era neto da Tereza. Caraca, vou então falar com ele, porque ele conhecia realmente minha família, eu não o conhecia. E ali em 19, eu fui conversar com ele e falei, prefeito, nós vamos encarar um Crivella e Freixo de novo. E eu acho que o Rio, eu discordo muito da visão do que está sendo colocado por eles. Eu acho que o Rio precisa de uma solução, cara. A gente está com um governador eleito que, para mim, era, você tentar ser respeitoso aqui, mas a gente fez o impeachment dele, que era o Witzel, então acho que isso responde muitas das minhas opiniões sobre ele como personagem político e pessoal. Foram quantos projetos de pedido de impeachment? Foram alguns, assim, cara, isso é o caos na pandemia, a galera roubou, desviou recurso na pandemia, assim, cara, assim, para mim isso Para mim isso é tipo de coisa imperdoável, pelo menos assim, como ser humano aqui e tal. O nível de moralidade dos mais baixos. O que se fez ao longo desses períodos foi uma bizarrice. E eu acho que resultou no impeachment, eu fiz parte desse processo, fui um dos deputados que votou pelo impeachment também, que a gente, obviamente, acompanhando a CPI, não, foi unânime, na verdade, na Assembleia. Mas foi em 2019, ainda antes desse fato acontecer, mas em 2019 eu falei, prefeito, acho que a maior chance que a gente tem é você, porque você tem um recall das pessoas, você passou por esse furacão Lava Jato, mesmo sendo um político de muitos anos, né, desde jovem, e, cara, de todos os políticos aqui do Rio de Janeiro, você passou por isso e não foi afetado por isso. E você é o cara que tem a experiência que a população conhece, que entregou o trabalho, que pode trazer pessoas jovens para potencializar essas lideranças no Rio de Janeiro, porque o Rio está precisando. Ai, Dudu tem borogodó, né, gente? Dudu tem a cara do Rio. Não é? Eu também acho. Tá sambando. E eu falei, cara, prefeito, acho que você é o cara que pode fazer isso e que pode ter esse recall na próxima eleição, que vai juntar essa galera jovem que está com vontade de mudar, que está com vontade de fazer e que vai ter essa oportunidade. Eu acho que você pode ganhar sem ter muito compromisso político e que vai te permitir fazer isso. Isso foi o papo nosso em 19, no almoço, ali no Museu de Arte, ali no centro do Rio, que ele trabalhava ali no RB1. E ele estava ainda, mas será, cara, eu já fui prefeito, mas agora estou privado. Ele estava na dúvida naquele momento, eu imagino que ele estava também conversando com várias pessoas. E aí, quando ele foi ser candidato, o meu partido também teve um candidato, que foi o Fred Luiz. Foi. O cara nota 10, adoro ele também, sempre se deu muito bem. Mas o Fred, aí, como esperado ali naquele momento, não tinha chance de prosperar ali, não foi para o segundo turno. E aí eu pude, no segundo turno, apoiar também o Eduardo, a campanha dele, e sabendo que ele teria essa possibilidade. Então, fomos ali para o segundo turno, ainda em pandemia, a campanha no meio da pandemia. Contra o Crivella ou contra o Freixo? Contra o Crivella. Foi contra ele. O Crivella foi preso no meio do caminho, né? Ainda teve isso. No final foi uma confusão danada. E o ponto ali, eu acho que era um momento
sensível da sociedade, que a gente estava em 2020, né? Não vamos esquecer a pandemia. Tava começando a pandemia ali, quer dizer, tava começando e a gente nem sabia que tava começando, na real, porque a própria campanha foi diferente e até para mim como deputado, o primeiro ano foi de um jeito e 2020 foi só sobre mobilização, ou seja, corpo unido de como é que a gente pode ajudar na pandemia qualquer um aqui, as pessoas, o que está acontecendo. Então, você estava no mesmo mandato, no primeiro mandato. Eu estava no primeiro mandato. De 18 a 22. Eu só tive um mandato. Só de 18 a 22. E aí o que aconteceu? Quando ele me convidou, ele falou assim: Chicão, beleza, ganhei, então agora você vai me ajudar. Você botou a ideia em minha, botou a ideia na minha cabeça, agora vem comigo. Você também botou pilha, cara, agora vem, vambora. E eu falei, cara, eu preciso pensar porque eu fiz um compromisso com o partido na época que eu tinha que renunciar. A não ser que o partido topasse que eu entrasse e o partido não ia topar. Aí ele falou, tá, então tá desconvidado. Você tem que vir com mandato, pô, tem que ter força do voto e tal. Aí eu falei, Eduardo, deixa eu te explicar, cara. Se eu tiver mal, cara, se eu não entregar trabalho, fica tranquilo, você pode me demitir, cara. Sim, eu tô aqui para entregar, meu. Se eu não entregar, fica tranquilo. Não sinta esse peso nas suas costas. A responsabilidade é minha, como você mesmo falou. A responsabilidade é minha. Então, se eu não estiver bem, cara, me tira e pronto, tá tranquilo. E eu já ia sair do Novo ali naquele momento, porque eu não estava me identificando mais com ele aqui no Rio, eu já tinha uma pegada um pouco mais de, cara, vamos resolver problema, eu acho que o partido estava num caminho diferente do que eu estava acreditando ali naquele momento aqui, e eu falei, cara, não vai fazer sentido para mim continuar ali então. Então, de qualquer maneira, prefeito, eu vou fazer esse movimento. Aí eu renunciei, acho que eu fui o único que fazer isso, nem sei, mas na época todo mundo me chamou de maluco. Falei, porra, por que você está fazendo isso, cara? Tá renunciando ao mandato que você conquistou e tal. Eu falei, não é uma renúncia ao que eu defendo, é para potencializar o que eu defendo. Não é sobre o cargo para mim, nunca foi sobre cargo, foi sobre onde eu entrego. Sempre foi. E eu falei isso desde aquele momento e continuo falando, porque assim, para mim não é o título, é a entrega. A possibilidade de fazer e entregar, porque eu quero usar o meu tempo de forma útil. Foi uma das coisas que eu tive na vida que, cara, a única coisa que a gente tem é tempo, nosso tempo acaba. O de todos nós vai acabar. Todo o resto, até dinheiro, você pode ter tanto que você não gasta na tua vida. Mas o tempo vai acabar, seja rico, seja pobre, seja quem filme do Timeless lá, que todo mundo tem um cronômetro no pulso. Né? Então, assim, isso sempre também foi meu drive, cara. Meu tempo vai acabar na Terra. Em algum momento que eu não sei qual. Espero que é muito tempo, mas eu não sei qual é. Mais uns 80 anos. Então, pô, espero que seja muito, mas o tempo é a única coisa que eu tenho. Então, quero usar esse tempo para fazer alguma coisa útil. E aí foi isso que me movimentou também. E aí entrei lá. E o prefeito me deu bastante trabalho, muitas atribuições. Que foi a Secretaria de Desenvolvimento. Que foi a Secretaria de Desenvolvimento. Aí naquele momento ela chamava Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Depois da eleição de 22 passou a se chamar Desenvolvimento Urbano e Econômico. Porque naquele momento eu assumi essa agenda de atração de negócios para a cidade, a gente criou a Invest Rio, eu precisava ter uma agenda estrutural de desenvolvimento para a cidade e de emergência também. Porque a gente estava no meio da pandemia. 2021. Galera toda fechada, precisando vender, precisando pagar suas contas e, cara... Galera que está no público, tá pago. Mas é a galera do privado aqui, ralando, dia 5 apanhando. Chega na incerteza, né? Pô, tendo que renegociar aluguel, não sabendo do amanhã. Porra, a galera sofrendo, não tinha negócio, não tinha mercado, mudou tudo, caiu tudo. Então, assim, eu tava muito tocado por isso também, com essa missão da gente poder. Então, a gente fez vários programas emergenciais para os empreendedores na largada e para evitar a demissão de emprego. A gente fez o Auxílio Empresa, que foi para... Cara, se você não demitir, o governo te ajuda, a gente paga parte da tua conta, a gente dá uma ajuda financeira, principalmente para o pequeno negócio. A gente, junto com a Secretaria de Saúde, tentou fazer uma organização dos horários de funcionamento, do escalonamento das atividades econômicas da cidade, para a gente poder ter menos interação das pessoas e tentar, de alguma maneira, influenciar de uma maneira, enfim, positiva, que aliviar, não dá nem para chamar de positiva, né? Menos danosa. Então, foi bem assim, intenso. E foi aí, cara, que várias desses... E aí, em 100 dias de governo, isso é uma coisa para quem assume governo, e eu acho que para quem está em empresa também é a mesma coisa. Se você não sabe o que você quer fazer na largada, você provavelmente vai ficar perdido no restante da tua caminhada. Assim. E governo, ele também tem tempo. Mas o governo não tem 4 anos. As pessoas falam, o governo tem 4 anos. Não, o governo tem 1 ano e meio. Porque o Brasil tem eleição... A cada 2 anos. A cada 1 ano e meio. Porque há 2 anos a pessoa vai lá votar. É verdade. Só que a campanha, ela começa... 6 meses já está até tarde. Você vê, a campanha de 26 já começou, está na rua. Então, assim, o tempo da política no Brasil com as campanhas do jeito que são, a cada 1 ano e meio, você precisa
reorganizar suas forças. E isso afeta o executivo, afeta o legislativo. E é inevitável, porque para governar, você precisa de força política também, para apoiar suas pautas. Senão você Mas não eu aprova ia nada. perguntar isso, assim, desse desafio, quando você sai do privado pro público, qual foi o maior desafio, de fato, tirar as coisas do papel e para acontecer? Eu acho que tem muita semelhança do privado com o público. Eu acho que essa história aqui no Brasil, da gente fala, não, porque tal é pior, o outro é melhor. Tem muita semelhança em muitos aspectos. Assim. Se você for um empreendedor, um executor, e quer tirar as coisas do papel, você vai entender que você precisa entender quais são os processos de cada organização. Tem organizações que são mais sobre pessoas, tem organizações que são mais sobre processos. Tem, então, se você entender o teu ecossistema ali de stakeholders, vamos chamar, palavra em inglês ruim, mas de personagens que te afetam, você vai saber navegar. Isso serve para uma corporação imensa, isso serve para um empreendedor e isso serve para o cara que está chegando no público. É a mesma coisa. Mas eu acho que o mais importante é você saber por que você está ali. Assim, cara, estou fazendo o que aqui? Em qualquer lugar que você vá. E por isso estou falando dessa agenda de 100 dias, porque tudo que eu fiz em seguida, a gente estabeleceu nos primeiros 100 dias. Então, tudo que se sucedeu nos outros 4 anos veio desse 100 dias sem dormir. Vamos chamar de 100 dias sem dormir. A primeira coletiva de imprensa eu faltei. O prefeito falou, vai ter uma coletiva de imprensa amanhã, você tem que estar 7h30 da manhã lá no COR, a gente vai falar, porque eu tinha desenhado um escalonamento, você tem que estar lá. Aí quando eu acordei 8h30 da manhã, zonzo, porque você nem dorme. E eu estava tão exausto. Na época da pandemia, então. E aí aquela história também, eu falei, pô, o prefeito vai me demitir antes de eu começar, cara. Nem comecei, que eu já... Porra, não apareci na primeira coletiva de imprensa. Aí mandei uma mensagem, cara, putz, falhei, pô, foi mal, dormi. Aí ele mandou uma mensagem rindo, assim, tipo, cara, vai, vambora, levanta aí, chega aí. E eu nem fui na primeira coletiva de imprensa. Mas acho que era um pouco dessa... E a fama dele é que ele chega às 5 da manhã, 6 da Não, manhã no ele, escritório cara, e vai embora. De 4 da manhã a 10 da noite Cara, sem parar. Mas isso é uma coisa assim, só dando aspas de novo pro Eduardo Paes, porque eu lembro assim, quando teve uma chuva, teve não sei o quê, a gente olhando o Rio de Janeiro muito largado, sabe? A gente falou isso, lembra? Falou assim, cara, se tivesse Dudu Paes, ia estar o quê? Lá no meio da Jardim Botânico, com uma capa de chuva, falando, assim. Porque a gente sente o impacto quando o Rio de Janeiro tá largado, que é o turismo. É muito bom quando a gente vê turismo, segurança pública, gastronomia, economia. evento acontecendo, tipo, o pier lotado, as coisas... sabe, o Rio sendo Rio. É isso. E tava num momento que, tipo assim, caraca, você olhava ali pro Rio e só via uma mosca. Como assim? Não, e a gente tinha que entregar, né? A gente estava voltando, de novo, com um Crivella que tinha sido preso, com o Rio com a sensação de largado, no meio da pandemia, era tipo, galera, isso aqui tem que funcionar de uma maneira que talvez nunca tenha funcionado antes. E ele tinha essa cobrança, acho que todo mundo que estava entrando com ele tinha isso também dentro, assim, essa vontade de fazer dar certo, e eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que ele mesmo diz, acho que o terceiro mandato foi o meu melhor mandato, porque a galera estava imbuída de fazer a coisa funcionar. E aí, olhando o copo meio cheio da pandemia, era uma oportunidade de dar um recomeço para várias coisas. Porque dado que todo mundo estava ali meio... Tem um reset na história. Caraca, peraí, recomeça aqui, qual o caminho que a gente pode ir? Então, essa linha do Rio Capital da Inovação, que foi onde quero chegar, era pegar o que o Rio já tinha, o que o Rio já é, e como é que a gente potencializa isso fazendo o que o governo tem que fazer, que é articular, criar um ambiente para que isso vá para frente. Acho que uma das coisas piores do empreendedor é você sentir que você está nadando contra a maré o tempo todo. E eu acho que isso é uma constante no Brasil. Né? Toda hora é um negócio. Parece que você está... Porra, o Rio não te empurra. Né? O Rio, eu não estou falando nem Rio de Janeiro. É como se o Rio da Correnteza. O Rio da Correnteza. O Rio fluvial. Ele não te... Fluminense. Você está sempre nadando contra. E eu acho que o papel do governo é fazer com que isso seja mais suave. Então, como é que a gente cria isso? Que seja uma maneira mais suave, mas que tenha método. E aí, enfim, criamos um método, essa visão Rio Capital da Inovação, e basicamente eram 3 pilares. Educação técnica, infraestrutura e regulação, ou seja, normas, e atração de investimentos. Então, foi isso que a gente sempre trabalhou nessas 3 vertentes, unindo toda essa visão de Rio de Janeiro estrutural para que a gente pudesse fazer e ir para um caminho diferente, que fosse de longo prazo. Porto Maravilha hoje, e o Empatec, acho que isso aí é um marco da cidade, agora o Porto Maravilha sendo ocupado e baseado ali, ancorado em educação de mais alto nível. O Empatec tem as melhores cabeças de matemática de todos os cantos do Brasil. Para quem é leigo não sabe, Porto Maravilha, explica um pouquinho aí. Porto Maravilha é uma ideia que a gente teve, a gente ancorou o desenvolvimento. Bom, o prefeito tinha derrubado a perimetral, tinha feito toda a infraestrutura do porto, mas estava vazio. Como é que eu vou ocupar esse negócio aqui, ainda mais com pandemia? Então, você mora no bairro por alguma razão, concorda? Para que você não mora no bairro?
Ah, porque é bonito. Pode ser, porque ele é lindo, maravilhoso. Mas não era o caso exatamente do Porto naquele momento. Então você faz o seguinte, bom, o que tem aqui? Tem espaço, tem infraestrutura, mas a gente precisa ancorar em alguma coisa. Educação é uma dessas coisas para o mercado imobiliário, é importante. Ou sei lá, hospitais. Museus. Coisas que te façam frequentar o bairro. Se você não tem coisas que te façam frequentar o bairro, você provavelmente não vai para aquele bairro. Empresas. Então, educação e tecnologia foram o nosso foco. Ou seja, vamos trazer a galera para um hub de inovação que não tem ainda na cidade e vamos fazer isso linkado com o que há de melhor na educação no Brasil, que é o IMPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é referência mundial em matemática. E aí já olhando para a curva ali da frente, inteligência artificial, ciência de programação, tudo. A gente está olhando para ali. Então, vamos fazer. Fizemos, está lá. Esse ano veio delegação da China aqui, veio o ministro da China, conheceu o Empatec, conheceu o Porto Maravilha. Projeto que nós fizemos lá. Fábio Neto. Não, o Fábio aqui, que tem empresa de construção, de distribuidor de material. Ah, legal. Ele é um dos caras que ajudou a concepção do Porto Maravilha. Ele foi lá, então assim... Tem redução de CMS para empresa de tecnologia na região. Cara? A gente fez a lei do ISS Tech, a gente baixou ali o ISS para empresa de tecnologia para que ele fosse mais incentivado para as empresas, startups e tudo mais. A gente criou esse hub que está lá bombando agora, já está com mais de 80, 70 empresas participando. Tem a fábrica de startup lá também. Colado. Você tem dentro do mesmo galpão o Empatec, que vão ser 400 alunos por ano, já tem 200. Matemática, o bacharel é em matemática e tecnologia, é ciência de dados, ciência da programação, física e matemática. De todos os lugares do Brasil, morando no Porto, a gente comprou os apartamentos lá, botou a galera morando lá, vivendo lá o Porto, estando dentro desse ecossistema, perto das empresas e com a ideia de que essa garotada também possa tirar do papel as coisas mais incríveis que a gente possa ver. Então, são as melhores cabeças ganhando bolsa, podendo morar lá e sendo trazidas para o Rio de Janeiro para começar a se desenvolver aqui. Isso veio junto com o Programadores Cariocas, que aí era uma coisa junto... Eu lembro disso. Para a gente poder ensinar a galera que não tem recurso, a galera mais pobre mesmo, que não tinha oportunidade de aprender programação. E foi super legal, a gente pegou quase 1.000 alunos aí, a gente mudou a vida dessas pessoas. Tem pessoas, a gente deu R$500 de bolsa, deu o computador, mas só ficava com o computador quem concluísse o curso. E em 6 meses as pessoas saíram aprendendo a fazer programação. Cara, a galera... Muda a realidade. Poxa, teve uma história de uma mãe, por exemplo, que usou os R$500 para pagar uma babá para ficar com a filha enquanto ela ia. Ela era, se não me engano, cabeleireira, ou enfim, algo relacionado à beleza. E ela conseguiu um emprego de 15 mil reais, mudou a realidade dela, porque ela, no Programadores Cariocas, em 6 meses conseguiu aprender a programar e já estava empregada, já estava num curso, já estava, enfim... Pô, sensacional. Então, assim, histórias como essa passaram a ser muito recorrentes. E no caso da programação... isso foi se conectando com essa agenda, mas era sempre essa agenda macro. O que eu quero? Cara, vamos buscar o Rio naquilo que ele tem de força, economia de serviço, inovadora, economia criativa, e vamos juntar esses pilares. Então, teve essa parte de educação. Infraestrutura e regulação, a gente mexeu muito nas leis do Rio, a gente mexeu no plano diretor da cidade do Rio, a gente fez a lei da liberdade econômica, a gente fez o alvará a jato, que você pode fazer em qualquer lugar da cidade, se o seu lugar é pequeno, você pode literalmente entrar ali, você não precisa mais de autorização, você só se formaliza, super rápido, na hora. A gente fez a lei do ISS Tech, a gente fez a lei do ISS neutro também para estimular as atividades do crédito de carbono. A gente mudou essa lógica do desenvolvimento da cidade e aí muito com o olhar do Reviver Centro, do prefeito, de reanimar o centro da cidade. A cidade estava crescendo desordenadamente por muitos anos em direção à Zona Oeste, que não tem infraestrutura ainda. Ele precisa ter infraestrutura. Vamos segurar esse crescimento aqui, vamos empurrar esse crescimento para a região do centro, que tinha ficado esvaziada. E aí nasceu também o Reviver Centro, que já está na segunda edição. Também é uma legislação para incentivar isso. Pra gente reocupar com residencial no centro da cidade. A gente viu gente passando com cachorro no centro. Sabe quando você via, gente? Nunca. E aí, dentro desse contexto, fizemos a Rua da Cerveja ali na Carioca, para também reanimar. Fizemos o Rever Cultural, para trazer atividades culturais também dentro desse chapéu, para começar a ter vida ali. Tinha um subsídio da prefeitura, até R$14 mil para aluguel naquele quadrilátero lá para cultura. Exatamente. A gente desenhou tudo isso para a gente começar a ter. E aí fui eu, meu time, a galera toda junto com o prefeito, né? O prefeito puxando ali, coordenando. Resolvemos também o regulatório do Galeão. Esse é um baita ponto, né? A gente resolveu se estruturar. O Galeão estava vazio, não era por causa da linha vermelha e nem pelo crescimento do PIB. Isso era uma das grandes falácias. Falavam isso? Direto. Especialista. Não, o especialista está dizendo que o problema é o PIB e a segurança da linha vermelha. Errado. Você é especialista nessa espécie de outra coisa. Né? A melhor ciência
no planeta sobre coordenação aeroportuária. Estou falando de ciência, não estou falando de chute. Diz o seguinte, Não é achismo. se você tem 2 aeroportos numa mesma região metropolitana e no global desses aeroportos você tem menos do que 40 milhões de passageiros, um vai canibalizar o outro se você não coordenar os voos. Isso é a melhor ciência sobre o tema. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. E tava o O Santos Brasil, Dumont. em 2009, tinha feito uma desregulamentação do setor sem uma visão que até hoje falta, uma visão de A longo como é que eu prazo. desenvolvo o setor aéreo brasileiro, como é que eu desenvolvo a minha malha aérea brasileira, de uma maneira que reflita a realidade nacional. Você não pode concentrar todo o hub em São Paulo, isso é um erro, um equívoco. E aí eles usavam também e ainda usam até hoje uma desculpa de liberdade de voar. Isso não é liberdade de voar, cara. Que liberdade de voar? Você vai entrar no negócio, vai ver onde é que tem um voo e você vai sair de um Aí aeroporto. você tem que pingar em São Paulo. Você vai liberdade de voar da onde? Você sai da sua casa voando? Não sai. Você sai da esquina voando? Ainda Não não. sai. Isso aí é pré-determinado, é regulado pela ANAC, chamados slots dos Acho que era voos. custo, que Então, era assim, caro. isso é um equívoco regulatório. E a gente levou isso para o presidente Lula. Assim, fizemos aqui, mobilizamos a sociedade no Rio de Janeiro, teve participação do governo estadual, teve participação da Leste, teve participação da Câmara dos Vereadores, teve a participação da CRJ, da FIRJAN. A sociedade se mobilizou em torno desses estudos aqui que a gente pôde promover, a gente empurrou esse debate, o prefeito liderou também esse debate no campo político, e a gente puxou isso, e um dos pleitos do prefeito e do presidente Lula foi: Lula, a gente tem a solução, e está aqui, cara. A gente fez os estudos, a gente está mobilizado, a gente mobilizou, todo mundo participou. Cara, está aqui, os estudos estão aqui. A gente liderou isso, a prefeitura está com ele pronto. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar o número de voos regionais para o Galeão, coordenando esses voos o Santos Dumont, para que, sendo um hub regional, a gente possa receber as aeronaves internacionais. 30% de cada... Para valer a pena, 30% de cada avião que vem de fora precisa ser de passageiros em conexão. Tá? Esse é um número mágico aí das companhias aéreas, porque você traz um avião grandão, as pessoas não podem vir só para o Rio de Janeiro. Você tem que pingar aqui. É assim no mundo inteiro, aliás. Se a pessoa tiver a oportunidade de viajar para a Europa, ela vai ver quantos hubs ela pode ir. Amsterdã, Londres, Paris, Lisboa, Roma. Se você for para os Estados Unidos, esquece a Europa, que são muitos países. Vamos para os Estados Unidos, que é um país só. Você tem vários hubs. Atlanta. Tem Dallas, Atlanta, Houston. Miami, Nova York, Los Angeles. Cara, você tem vários hubs. Lá. Por quê? São voos que recebem esses voos regionais que distribuem para o resto da região. Isso é crucial na aviação. Então, levamos esse assunto regulatório, o presidente Lula entendeu, mesmo assim foi uma grande batalha, e essa batalha ainda está acontecendo, mas ela se desenhou. O ministro atual, o ministro Silvio Costa, encampou também essa batalha, e a gente conseguiu, junto inclusive com o Tribunal de Contas da União, que houvesse uma restrição correta no Santos Dumont. O Santos Dumont hoje está ótimo, está cheio, está operando, está bem, mas que tenha segurança operacional. E a segurança operacional tem a ver com serviço. Então, houve uma restrição de serviço, diminuiu-se aqui a quantidade de voos, sem determinar necessariamente as rotas, e, com consequência, as companhias trouxeram os voos regionais, principalmente de longa distância, para o Nordeste, para o Sul, para outras regiões do Brasil, para o Galeão. Quando isso acontece, a malha internacional volta a fazer sentido. Então, foi uma imensa briga. Para mim, esse assunto começou como deputado ainda na Comissão de Turismo da Alerj, em que a gente fez uma audiência pública, e as companhias aéreas disseram isso. Falaram, olha, a solução para o Galeão não é ICMS mais barato, não é nada disso que vocês estão falando, não é o imposto, é ser um hub. Se você não tem conexão, não faz sentido econômico voar para esse aeroporto. Então, começou para mim ali essa batalha, e quando o prefeito também deu essa missão, a gente pôde, enfim, endereçar isso realmente nesse aspecto. Você já consegue ver muito reflexo disso. A gente pegou agora voo nacional, você vê, cara, gente, né, tá circulando. Gente, carga. Nunca teve tanto turista estrangeiro no Rio e no Brasil. Nunca teve. Nem na época da Olimpíada. Então, assim, claro que funcionou. O advento das low cost também da América do Sul vindo para cá, do Chile, Argentina, mas elas precisam de malha. Se você não tem malha... E agora eu espero que o Brasil pense mais nesse setor. Então, assim, estou dizendo, essa foi uma das tantas batalhas que eu fui listando aqui para vocês, assim, que tornaram esses últimos 4 anos super intensos. Mas aí chegou em... Final de 20 anos. A inquietude veio. Aí a inquietude veio, eu fui candidato em 22, não fui eleito, sabia que teria uma certa dificuldade deputado ali também. Estadual de novo. Não, deputado federal. Mas, enfim, consegui ajudar ali o grupo também para se manter forte politicamente. Qual era o partido nessa época? PSD, com o prefeito. E ele me chama de volta, fala, cara, vem e me dá mais coisa. E eu até esqueci de mencionar, mas para o setor de construção a gente fez uma pequena revolução no LICIN também, que é o licenciamento integrado. A gente integrou o licenciamento ambiental com o licenciamento urbanístico.
limpamos para as atividades de baixo impacto, a gente consegue dar licença hoje muito mais rápido, muito mais seguro no Rio de Janeiro. Então a gente mexeu em muita coisa, foi muito trabalho. Afetados. E o prefeito falou, cara, cuida de mais coisa. Mas aí foi chegando ao final, eu falei, prefeito, eu preciso cuidar da minha vida, cara, porque eu acho que eu tô dando muito de energia e eu adoro isso aqui, mas eu tô esmagado politicamente. Eu acho que a gente tem aqui no voto de opinião, que é essencialmente o meu voto de origem, as pessoas estão polarizadas. Ou a galera tá de Bolsonaro ou a galera tá de Lula. Isso tá muito calcificado, tá muito na sociedade. Determinado agora. E dá para ver nas pesquisas agora. Isso tá muito... Você botar uma cabra lá, um camelo, a eleição vai ser apertada, não interessa. Eu acho que nesse aspecto a coisa se desenhou e eu tô aqui, tô na centro-direita, eu tô aqui esmagado. E eu não vou conseguir aqui acompanhar politicamente, vai ser difícil para mim, embora eu adore estar aqui como um executivo da cidade, adoro o que eu tô fazendo, mas eu preciso ganhar um pouco de dinheiro na minha vida, porque eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho uma vida e eu, cara, preciso cuidar da minha um pouco, pelo menos por um tempo, mas eu preciso cuidar da minha vida porque, enfim, é o básico. Eu preciso estar bem também para poder até trabalhar bem. E isso eu estava ali no auge, quando eu tive essa conversa com ele, eu estava super bem. Por isso eu estou falando, sempre no auge eu acabo tendo essas conversas, mas já me preparando, olhando para frente, dizendo, cara, isso aqui não pode ser uma morte lenta. Eu não posso... eu vou acabar virando vilão pelas minhas circunstâncias, e eu não vai fazer sentido isso. E ele foi super parceiro também, falou, cara, acho que eu super entendo, 200%, cara, vamos ficar até o fim aqui desse terceiro mandato e, depois, cara... Aí eu falei, cara, conte comigo, mas eu preciso tocar a vida. E aí foi quando eu comecei a conversar com quem me apoiou nas campanhas e agradecer. Falar, cara, eu preciso só te dizer que eu vou voltar privado, obrigado por ter me apoiado até aqui. É que nem eu não vou chamar de investidor porque pega mal, parece que a pessoa está investindo no político. Não é isso exatamente. Mas quando a pessoa doa para sua campanha, ela acreditou, ela está acreditando em você. Ela que você tá é o melhor para a dizendo, cidade, que você é o melhor para... Vai lá, amigo, eu gostaria que você fizesse um bom trabalho. Então eu fui agradecendo essas pessoas e elas começaram a me chamar para trabalhar. Surgiu as oportunidades. Então, cara, você fez tanta coisa aí, então, vem me ajudar. Vem me ajudar. Eu falei, bom... Se você ajudou a consertar o Rio, vai ajudar a consertar a minha ajuda empresa muito melhor. Vem na minha vida. Aí eu falei, cara, beleza. Aí fui recebi proposta. Aí já tinha aceitado uma proposta de um cara que é nota 10, que eu adoro também, super legal. E aí eu, no meio do caminho... tipo jogador de futebol também, né? Você tá no mercado aí. Você tá... Aí apareceu... Aí eu fui conversar com o Nelson, que é o chairman da Prio. E foi um papo ótimo também, porque eu estava indo para o setor já de energia. Olha, aliás, ele é um setor que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deveria ser tipo o Texas do Brasil nesse aspecto, mas a gente, de certa maneira, não sei porque esconde um pouco isso, que é um erro, na minha opinião, porque é fundamental, posso falar mais sobre isso. Mas o royalties do petróleo é um percentual absurdo do PIB. Não, 1/3 da arrecadação toda do estado do Rio vem de todo esse setor. Você pega Macaé, Maricá, você pega toda essa região. E o petróleo, cara, vai estar aqui... Essa história de petróleo vai acabar daqui a 20, 30 anos, assim, ela não é real, ela não é real mesmo, assim, não é real, ponto. Não é, eu gosto disso, não gosto disso. Pode ter a sua opinião, o que você quiser, não é real. Não é real, eu vou te dar um fato bem tranquilo. Por exemplo, os aviões que estão saindo da fábrica hoje, os aviões que estão saindo da fábrica daqui a 3 anos, eles vão precisar de petróleo. Tem o querosene lá. Porque eles vão precisar voar com o combustível de hoje. E eles vão voar por quanto mais tempo? 20, 30, 40 anos. Nem é desejável que ele voe por menos, porque senão não é sustentável também. Imagina você ter que lançar um avião novo... não vai pagar, a conta não vai fechar. Não, e não é nem sustentável do ponto de vista de produção, até para o uso da terra, porque essas coisas aqui têm componentes, tem minerais, e tudo isso aqui saiu da terra de alguma maneira. Tudo, literalmente tudo. Mas talvez até nos grandes centros urbanos a gente esquece disso. Tipo assim, chegou aqui na minha frente e de onde? Gente, a lycra do biquíni é feita de petróleo. Várias roupas, aliás, muitas roupas. Quase todas as roupas são feitas de petróleo. Se você não tem algodão, isso aqui, tudo. O chiclete que a gente mastiga. Isso não vai... e não é isso, né? Não é sobre isso exatamente. Até porque a gente fala muito disso, não, é emissão de carbono e tal. O ser humano é 18% de carbono. Então, vamos ter uma conversa racional sobre como ser mais sustentável de verdade, encarar a mudança climática mesmo, porque isso também é um fato. Elas estão acontecendo, elas estão aí, a gente tem desafios, isso também é fato. Mas será que a abordagem está correta? Porque não parece. Não parece, para mim não parece. Vamos falar de economia circular, por exemplo, que é um dos temas, até para a indústria da moda, que é fundamental. Sim. Quanto que a gente está produzindo de cada material, quanto é que a gente reaproveita e recicla de cada material. Porque cada material precisa de um
mineral, de um insumo para existir. E um fim, né? Quanto mais eu tenho esse consumo, mais eu preciso tirar. Mais eu preciso pegar da terra. Qualquer coisa, não é só petróleo. Agora a gente está falando de data center para inteligência artificial. E vai construir como isso aí? Muito. Como é que você vai bancar a energia disso aí? A pessoa tá amarradona lá no chat GPT. Perguntando tá amarradona astróloga. Lá pô, legal, Mil palavras, maneiro, chat pô, GPT incrível, é uma futuro. casa com não sei quantas Amigo, horas ligadas. isso né? não está numa nuvem real. É. Isso está num prédio com equipamentos Hardware. conectado num cabo, que esse cabo submarino está conectado a todos os outros cabos submarinos e que assim existe a internet. Ninguém tem noção disso. A sua internet não chega a dar o vento. Acho que é só um, tipo... Que não, isso não gasta energia, que é isso, tipo... infraestrutura. Não gasta água, não gasta nada, É. assim, acho que... Estou aqui no meu WhatsApp, Instagram, lutando para salvar o planeta. Não sei nem o que envolve Mas é a minha estar crítica ali. do, tipo, E comprando na salva... Shein, comprando na AliExpress. o Vai salvar produto a baratinho. árvore, mas tá comprando blusinha De R$60. R$60. Gerando riqueza na lixo. China, desemprego no Brasil e lixo no mundo. É uma Entendeu? outra Assim, crítica. eu acho que a gente tem que sair do campo. Beleza, sempre vai existir o doido, hipócrita, radical para um lado, radical para outro. Tá bom, Claro. deixa essa galera aí. Agora, vamos para a galera que é razoável, que quer resolver problema, assim, vamos sentar e olhar para o problema real. E não vamos ficar falando. Porque tem uma coisa sobre, por exemplo, esse Cagando termo regra. transição energética, eu não gosto, porque ele dá a ideia de que você está desligando o botão e ligando E o outro. ligando Então tem uma questão semântica na palavra transição que ela não está digitando a dimensão real da coisa. A dimensão real da coisa é: não vai desligar isso aqui e ligar isso aqui. A gente vai adicionar mais matrizes na nossa energia ou ou elementos de sustentabilidade nessa caminhada que nos permita ter uma sustentabilidade maior. Ok, tudo bem. Ou menos emissões. Mas é sobre adicionar, é sobre ter um mix, é sobre... Não é transacionar no sentido da nisso, troca em E vamos deserto. dizer, e nisso o Brasil saiu muito muito na na frente. A economia vive. O Brasil está muito na frente dos países europeus, está muito na frente dos Estados Unidos, está muito na frente da China. O Brasil tem a sua matriz em níveis majoritariamente limpos e renováveis. Então, assim, os índices que o Brasil tem de energia renovável hoje já estão muito além, já são muito melhores do que os europeus estão tentando chegar. Então, assim, a gente acabou incorporando um discurso político que não é o nosso, pô. Verdade. Porque a gente consumiu isso aí e topou. Aí, beleza, teve a disputa política, pegou bem para um grupo político A, pegou bem para o grupo... E as pessoas estão preocupadas com o planeta. Eu também estou preocupado com o planeta, todos estamos, mas assim, o fato é que virou uma agenda política. E beleza, ok. Mas assim, como é que a gente resolve de fato o problema? Esse é o ponto. E não é dizendo, o petróleo vai acabar. Não, o petróleo não vai acabar. Assim, não vai, ponto. Beleza. De onde a gente pode extrair petróleo que é mais sustentável e com menos carbono que dos outros? O Brasil é. Offshore. A média do Brasil de emissões para a exploração de petróleo é muito menor do que a média mundial. Compara com o Canadá. É uma explosão de emissões. Compara com países europeus. Então, assim, o Brasil, Mesmo se sendo é para ter offshore, petróleo, inclusive, mesmo é sendo melhor do para o solo. mundo que venha do Brasil, porque ele tem menos emissões. Porque a emissão do offshore, por exemplo, toda a tecnologia que o Brasil já tem nesse tema, o Brasil é referência nesse assunto. Teve Então, assim, alguma cara, evolução em relação à emissão dos gases também, de reaproveitamento dos gases das plataformas. a gente já tem, e eu acho que isso é legal, o Brasil tem essa veia de sustentabilidade, as pessoas querem isso, e eu acho isso legal. Elas querem isso, mas elas também não querem mudar o estilo de vida delas. E aí é um ponto da psicologia coletiva brasileira que a gente precisa falar um pouco sobre. Vamos mudar as nossas ações em responsabilidade extrema. Vamos mudar as nossas ações individuais, ou vamos ter a noção das nossas consequências do que a gente faz, ao invés de ficar apontando o dedo para os outros. E vamos entender que o Brasil, em certas coisas, é referência global, pô. Vamos parar de ter síndrome de vira-lata. Vira-lata muito, mas isso que você falou é muito real, porque isso brasileiro reclama do político que não é correto, mas ele quer, se estaciona errado, brigar com o cara que multou. E aí a lei seca super... não tem desenrolo ali, e aí isso é errado. Fala, cara, tipo, ou você quer certo, ou você não quer. Ou não reclama que tem, porque cada um tem a barriga que merece. Tem muita gente que é contra a corrupção que não é dele, né? A dele ele é a favor, a corrupção do outro. Ele só é contra a corrupção do outro. Mas assim, essas pequenas coisas, a gente precisa falar sempre sobre elas, é importante pra gente poder, de novo, assim, tá bom, cara, eu não vou mudar o fato de que existem essas opiniões extremadas e que essas pessoas aqui estão gritando alto e estão sendo ouvidas. Isso eu não vou mudar, beleza. O que a gente pode fazer? Cara, vamos ver quem quer resolver o problema e vamos juntar essas pessoas numa mesma direção. Expurga o extremo e concentra no centro. E essa pegada aqui, cara, falando isso, foi uma pegada que eu encontrei na PRIO também, que é uma galera que tem isso no nome, né? Que é
PRIO é Pessoas, Resultado, Inconformismo e Ousadia. Pô, que maneiro. Então, significa isso. E eu me identifiquei muito com a cultura, com a galera, achei super legal. E apesar de eu não conhecer profundamente, agora eu estou conhecendo mais o setor de petróleo, o setor de energia, não era o que eu conhecia. Meu core. O que eu posso contribuir e tenho contribuído é como é que a gente se posiciona nisso e como é que a gente, inclusive, pode contribuir para políticas públicas nesse setor, nesses debates, para que a gente possa construir soluções que façam sentido também. Na visão do leigo, ele pensa no petróleo, ele pensa na Petrobras. E ele acha que a Petrobras é a única, é a maior e a única empresa de extração de petróleo do país. Até porque, como a gente mencionou, ainda fora do ar, é onde o cara para no posto da Petrobras e ele abastece o carro dele, ou a lancha, ou o barco, ou o avião, qualquer coisa. Qualquer meio de transporte que ele utilize ali. E o petróleo é muito associado a combustível, né? Isso. E o petróleo não é só combustível. A gente falou que é roupa. É roupa, é a almofada da tua casa, é o teu carro. Ah, mas eu tenho um carro elétrico. Todos os componentes do carro, praticamente, são derivados do petróleo. Tá no shampoo, tá na maquiagem. O petróleo está literalmente em todos os aspectos da sua vida. Está no teu sapato, está em chiclete, tudo. Está no chiclete. Então, assim, isso permeia de uma maneira, mas o petróleo ficou associado naturalmente no Brasil à Petrobras, porque a Petrobras tem 90% do mercado. Sim. Realmente isso nasceu no Brasil como um monopólio, mas vem evoluindo. Tanto é que a PRIO é uma dessas empresas independentes do setor de petróleo, que não tem nenhuma participação estatal, é privado, a galera privada, empreendedora, que investe em eficiência, investe em inovação, traz uma visão e importa a visão do que é mais eficiente, do que é mais legal para fazer aqui na indústria. E além de importar, desenvolve aqui também e desenvolve essa operação no campo em que o custo seja eficiente e, portanto, também a gente possa emitir menos, a gente possa estressar menos o ambiente. Como é que a gente torna isso mais eficiente, portanto, mais sustentável, mas, ao mesmo tempo, com eficiência e sustentabilidade, como é que a gente consegue entregar essa operação de extrair um mineral da terra, lá de baixo, para sair e ser vendido. Isso é o petróleo no Brasil. O derivado do petróleo no Brasil, que é o combustível, as roupas, isso é um debate seguinte. Mas isso é uma conversa que pode ser correlata, mas não é exatamente a mesma conversa. É porque esse assunto está, por exemplo, margem equatorial. Não é necessariamente um assunto da PRIO hoje, aquela coisa da Foz do Amazonas, e todo mundo preocupado, assim, mas vamos botar isso em perspectiva. Isso não é um assunto da PRIO hoje, porque o que a PRIO faz? A PRIO compra um campo que já está na fase final de vida e aumenta a eficiência daquele campo. Então ela já tem a operação lá, já está tudo mapeado, as coisas já existem, ela entra e faz melhor do que era feito antes. Para quem não entende, o campo é um pedaço no meio do mar. Para quem não entende é o seguinte, pensa num lote. Um leigo, se você comprasse um lote, terreno ali, que é um terreno, você pega um terreno, mas aí nesse caso é no meio do oceano. É no meio do oceano. E que o governo diz, nesse terreno aqui você é dono, amigo. Pode ir lá, pode ir lá explorar. E no caso como se fosse o seguinte, esse terreno aqui, ele já foi capinado, a gente já extraiu, está mais ou menos no fim da utilização desse terreno. Tem duas fases, né? Tem a fase da exploração, que tem esse terreno aqui, vai lá ver se você acha. Tem isso, que é a fase exploratória, que é a fase anterior, que é a fase que está acontecendo agora lá na margem equatorial. Que eles nem sabem quanto tem. Eles acham que vai ter. E quem viu o filme do... Mas o que a Petrobras está pedindo hoje para fazer, e o que as pessoas estão pedindo deixa eu ver se tem, porque esse é o pedido hoje. Não é nem vou explorar, deixa eu entender se tem, para o governo poder ver como é que a gente pode explorar. E aqui isso aconteceu no Rio, foi nos anos 2000, início dos anos 2000, ali 2010, que disseram, no Rio tem muito, que foi a descoberta do pré-sal. E foi, cara, o Rio é abençoado nesse aspecto, porque o Rio tem. Polêmicas à parte, no filme do EIC, da OGX, era essa discussão das bacias que tinham sido apostadas pela OGX e que a maioria não tinha, as que tinham, pessoas sabiam, depois foram revendidas e por aí vai, que é isso. A parte de exploração e a parte de descobrir se tem mesmo petróleo ali. Tem a exploração e tem a produção. Então o que a PRIO faz? A PRIO produz e ela quer produzir de forma mais eficiente e de forma mais rentável e, portanto, mais segura e mais sustentável. Então, essa é a ideia ali e esse é o negócio da PRIO. E deu super certo. A empresa valia 25 centavos a ação, hoje a ação está na casa dos R$40. Caraca. Você imagina quem comprou ações da PRIO numa linha temporal de quanto tempo isso, de 25 centavos por 10 anos. Caraca. 10 anos. A PRIO tem 10 anos, efetivamente. Cara, eu conhecia, pela primeira vez que eu ouvi assim, o nome PRIO, bonitinho, coraçãozinho, ali perto do Rio, foi no lançamento da Carandaí. Sim. E alguém foi lá falar e a gente fez petróleo com essa logo, tipo, coraçãozinho, fofo, tipo... Esse é a logo do Zona Sul, coraçãozinho. E o coraçãozinho dentro da palavra do Rio, falou assim, me veio tipo assim, legal.
Mas assim, um assunto nada a ver, tipo, petróleo, um evento de moda. E foi exatamente o que a gente tava falando antes, a percepção que eu tive, eu falei, caraca, alguém quer cuidar do Rio. Alguém que não só quer extrair, mas quer gerar valor e fomentar a nossa moda. Porque, cara, é isso, o Rio de Janeiro, ele exporta moda. É comportamento, é lifestyle. É Farm Rio, é Granado Rio, sabe? Tipo, cara, isso é muito valioso que a gente tem. Isso está expresso no slogan da Prio, muito mais que óleo e gás. Por quê? Eu acho que a Prio quer mostrar também esse orgulho de ser um empreendedor carioca, empreendedores que olharam a oportunidade de negócio, captaram recursos, ralaram pra caramba lá no começo para fazer se tornar a maior empresa independente de petróleo no Brasil. Então, é uma história empreendedora que gera emprego, que gera renda, que recolhe royalties para as empresas e aumentou o tempo de recolhimento de royalties de imposto. Por quê? A Prio aumentou a vida útil dos campos, que ela assumiu, os campos, vamos lá, pessoal, esses lotes lá de terra no meio do mar, que tem petróleo ali, ela, com essa eficiência, aumentou em 10, 15, 20 anos aquela operação. O que significa que você vai recolher todo esse benefício para a população por mais 10, 15, 20 anos. Então, era uma coisa que ia fechar, porque estava mal explorada, ou porque não fazia mais sentido para a empresa que estava lá explorar e investir. Ou que não tivesse a tecnologia ou know-how também para fazer mas que isso. Mas que para a Prio fez muito sentido de explorar aquilo melhor ou de trazer mais investimento e eficiência para aumentar essa vida útil. Você vê que isso é um tema muito importante para o Brasil agora, porque a gente tem um risco muito grande de voltar a ser importador de petróleo. E aí você fala, pô, peraí, a gente vai importar, mas a gente tá com a produção recorde. Sim, mas isso já está precificado lá para frente. Eu estou falando de 2035. Isso são dados da empresa de pesquisa energética, da EPE. E diz o seguinte, olha, se a gente não melhorar a eficiência dos campos que a gente tem, que é o caso da Prio aqui, por exemplo, que é o modelo de negócio, desses campos que já estão na fase final de vida, se a gente não aumentar a eficiência deles, e se a gente não explorar novas fronteiras, o Brasil vai depender geopoliticamente de outros países para ter petróleo, que está na nossa vida em todos os aspectos da nossa vida. Então, queremos isso? Não é melhor que a gente tenha esse poder de controlar isso e fazer da melhor forma possível e fazer de uma forma sustentável e de uma forma segura? Porque o Brasil consegue entregar isso. Então, essa questão é muito importante porque as pessoas estão genuinamente preocupadas com o meio ambiente. Eu acho que essa preocupação é justa e correta. Todos nós estamos. Mas eu acho que a gente tem que encontrar os caminhos que são os caminhos racionais e não os caminhos só da grita. Porque a pessoa está preocupada com o meio ambiente, mas ela também não está disposta a ter um debate tão profundo. Ela só acha que, cara, faz aí alguma coisa. Não, mas não está disposta a abrir mão de nada no dia a dia dela que pode melhorar o impacto no entorno dela. Mas é mais fácil me reclamar que você tá lá não sei onde, não sei o que, e você não desliga a torneira. E por outro lado, assim, e aí eu faço uma crítica aberta mesmo aqui a várias organizações sociais que trazem esse discurso raso desses assuntos e não contribuem. E é engraçado que isso está na esquerda e está na direita, mas está em todos os aspectos, todos os aspectos, porque quando sou eu é porque eu sou bonzinho, a minha causa é melhor que a sua. As pessoas ficam botando isso, né? A minha causa é melhor que a sua, então o que eu faço se justifica porque eu sou melhor que você. Só que esse clima vai de um lado e vai para o outro. E aí, claro, a minha causa é mais bonita e, portanto, vale tudo por ela. Aí aqui é a mesma coisa. A minha causa é mais bonita, portanto, vale tudo por ela. Beleza, onde é que acaba essa conversa? Não sei, acho que assim, eu não acho que seja bonito onde ela vai acabar. Então precisamos tentar trazer de volta assim, galera, beleza, todo mundo tem direito a ter a opinião que quiser. Mas vamos olhar os fatos. E vamos tentar, de novo, trazer soluções que são reais e não soluções que são, imaginadas com base num papo aberto aqui, porque ela não vai melhorar a vida das pessoas, cara. Não vai melhorar a vida do brasileiro que está aqui, do empreendedor brasileiro que está aqui ralando, ou do trabalhador brasileiro. Não vai melhorar a vida nem do cara da direita nem do cara da esquerda. Então, assim, vamos tentar trazer... Beleza, briguem num bom sentido, justo da palavra de disputa, mas, assim, tem uma hora que tem que sentar na mesa e resolver problema. A Prio, assim, olhando muito de leigo, tá? Eu não entendo nada sobre o mercado de petróleo e consigo imaginar que seja uma briga de muita gente grande e que em 10 anos a Prio deve ter balançado esse mercado que era de monopólio, que não deve ter sido fácil entrar ali, porque é briga de gente grande, e tá mexendo. Tá mexendo, e eu acho que vai mexer cada vez mais, assim, e essa é uma importante provocação, porque essas independentes no Brasil, elas vão ser cruciais para essa recuperação desses campos. Então, enquanto você está discutindo novas fronteiras, que o Brasil tem que entrar. Para mim, isso é a minha opinião, o Brasil tem que entrar. Você, nessas outras fronteiras já conhecidas, como do Rio, aqui a Bacia de Campos, ou em São Paulo, tal, que é fundamental, você vai ter que começar
a trazer políticas públicas que você permita que Novos economicamente faça sentido explorar aquilo que já está lá. E isso hoje eu acho que é o próximo pano de fundo desse debate, porque se você só fechar aqui, também não resolve. Aliás, pelo contrário, piora. Para um estado como o Rio de Janeiro, por exemplo, é a morte. 1/3 da arrecadação do estado vem disso. Você não vai ter royalties. Saúde, educação, segurança, tudo hoje depende desse recolhimento dessa indústria, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Então não dá para tratar isso como um mero inconveniente e nem achar que você vai desligar uma chave e ligar uma outra chave. Assim, acho que isso nem primeiro que não vai acontecer e segundo que não é desejável. Então eu acho que esse é o debate hoje que a gente se insere, que é um debate de discussão de dizer, gente, vamos olhar para isso aqui como solução de longo prazo. E aí o meu papel hoje também na Prio é que a gente possa reunir as pessoas e começar a discutir esse tipo de solução. Galera, vamos discutir. E aí as pessoas falam, pô, mas você está fazendo lobby não pode, mas não é. Todo mundo defende uma visão de mundo. Acho que a gente tem que começar a entender que isso é natural e legítimo, principalmente uma democracia. Você vai defender as suas ideias, as suas visões. Ele vai defender as deles, eu vou defender as minhas, as pessoas vão defender isso. Isso não é só legítimo, como isso é parte do processo democrático. As associações existem muito para isso. As representações das empresas, dos sindicatos, dos trabalhadores e tal, são pessoas que estão defendendo visões. Se a gente criminalizar esse tipo de coisa, esquece, porque não tem nem democracia. Mas quando só tem um dono da bola, o jogo é do jeito dele. Se você não tem pessoas que pensam diferente debatendo, você tem uma ditadura. Então, o que a gente está buscando aqui é o seguinte, vamos também trazer isso para esse campo, vamos parar de taxar as coisas e vamos discutir boa regulamentação, um bom ambiente de negócios, vamos tentar trazer esse racional para o debate, vamos tentar contrapor as ideias que estão levando a gente para um caminho que a gente considera errado, vamos propor outras soluções. Então, assim, esse hoje é muito o meu papel, então acabou que eu continuo inserido um pouco nesse debate da sociedade e nesse mundo da política, principalmente de formulação de política pública, mas podendo fazer isso do lado privado, o que está sendo bem legal também. Está sendo uma super experiência. Claro, tem a experiência executiva da empresa, mas está sendo uma boa experiência de poder contribuir, continuar contribuindo, mas estando também do outro lado do balcão. E no final, quem vai decidir é quem tem voto. E aí isso faz parte do processo também, mas acho que a gente expor, colocar, debater, trazer, acho que isso é parte e tem que ser. No olhar da Prio como uma empresa que abraça o Rio de Janeiro em todas as suas iniciativas, como você tem um corpo de influenciadoras que falam da Prio, vestem a camisa da Prio e mostram o escritório lá que eu vi no Instagram, super moderno, totalmente disruptivo para uma empresa de petróleo e gás. Vocês têm a corrida da Prio, que é uma corrida que mexe com wellness, com lifestyle, que não tem a ver de novo com isso. Você tem, enfim, tem o teatro da Prio no Jockey, você tem N iniciativas B2C, né? O consumidor tocando de alguma forma na Prio, na Carandaí, vendo a Prio de alguma maneira. Só que no final você vende petróleo lá, offshore, alguém vai parar, vai engatar a mangueira e vai vender e talvez nem vai saber que você tem uma maratona da Prio. Aonde entra esse viés de investimento na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro talvez, via lei de incentivo ou via investimento mesmo, extraindo do DRE antes da última linha, ali, antes da linha de imposto? Por que disso e o que vocês veem hoje como resultado dessas ações realizadas? A Prio se insere na sociedade. E acho que a Prio é o que representa um grande caso de sucesso empreendedor no Rio de Janeiro. Eu acho que a Prio, com muita razão, tem muito orgulho disso. Que tem que ser falado. Então, ter esse caso empreendedor e poder estimular isso, levar esses valores para mais pessoas, faz parte dessa vontade e consciência da companhia de ser parte desse ecossistema. De novo, são as pessoas que estão tomando decisão, que estão entendendo o que está rolando no mundo. Então, elas estão um pouco, às vezes, distantes desse debate todo que eu estou trazendo aqui. Ou, cara, a galera está cuidando da sua vida. Você está pagando o teu boleto, você está cuidando da tua vida, da tua empresa. Ou, se não é a tua empresa, está cuidando da tua vida. E não está pensando muito nessas coisas. Então, acho que essas ações também são uma oportunidade de, pô, você já ouviu falar? Caramba, você já viu o que está rolando ali? Olha que legal que está fazendo. Ter uma curiosidade do, cara, mas peraí, deixa eu entender que isso aqui é uma coisa positiva, uma coisa legal, uma coisa que está trazendo essa pegada empreendedora de sucesso, de trazer eficiência, dessa visão para um setor que muitas vezes não tem um aspecto estético muito assim, vamos sexy, chamar de popular, não tem aquela cara de pô, uma coisa legal. E acho que isso desde o início está nessa essência da Prio. A Prio é uma empresa legal, com pessoas legais e quer passar isso. E está fazendo coisas legais. E está fazendo coisas legais. E está listada em bolsa. E está listada em bolsa. No final do dia ela também está vendendo ação. E nos últimos 10 anos ela só cresceu menos que a Nvidia.
Aí. em termos de valor, em bolsa de valores. Né? E sabe o que eu acho que em comum e que eu gosto muito desse movimento? Que assim como a gente naquele podcast, a gente entendeu, cara, o empreendedor tem uma cadeira muito solitária, vamos usar isso, vamos trocar, conversar, networking, se unir, fazer evento pra estar mais junto, porque senão fica, tipo assim, cada um na sua Pagando seu dor, boleto. pagando seu boleto Tendo as e mesmas trocar. dores. E falar, sabe? Hoje em dia a gente tem como objetivo, cara, ano que vem fazer um evento, a gente tem que fomentar a moda que é carioca, que é levada pro mundo inteiro, e aqui mesmo, o que a gente tem? Nada mais. Então, esse foi o ponto, aí voltando para a história do secretário, assim, essa foi a visão que fez a gente unir essas 3 vertentes. A atração de investimentos, a gente fez isso com grandes eventos. Qual foi a ideia dessa política de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro? Acho que o prefeito já tinha também muito isso no coração, mas dentro de uma estratégia, era tipo funil de venda. Assim, se eu consigo trazer o evento, não é só que ele movimenta a cidade naquele momento que ele está aqui, é porque ele é uma oportunidade de venda que eu tenho. Sim. Ou seja, a pessoa veio aqui, viu, se encontrou, fez negócio. O empreendedor carioca estava fazendo negócio com outro carioca em evento em São Paulo. Na maioria das vezes. Então, assim, pô, não precisa disso. Aliás, com todo respeito, aqui é muito mais legal fazer evento. Faz negócio com vista, né? Faz negócio dentro da tua casa também. As pessoas estão aqui. Convida as pessoas para virem para cá. Vamos ter orgulho disso, porque é muito legal. Toda cidade tem defeitos. Toda cidade tem defeitos. O Rio tem defeitos, como toda cidade tem defeitos. Isso é fato. Como São Paulo também tem, como o Paraná Agora, também, Cuiabá também tem. não é sobre esconder os Curitiba defeitos. também tem. Não é sobre esconder os defeitos. É sobre como é que a gente transforma esses defeitos em oportunidade, inclusive de negócio. Todo empreendedor está resolvendo um problema. É. Então, Toda empresa existe. como é que a gente traz e tem essa pegada empreendedora, essa visão para a gente resolver os nossos problemas? E como é que isso gera essa riqueza e traz nova riqueza para cá ou mantém a riqueza aqui? Eu acho que a riqueza que a gente tem, que é a maior riqueza, são as pessoas. Quem está aqui é a maior riqueza da cidade. Eu acho que a gente perdeu ao longo do tempo, e os dados do IBGE mostram isso, o Rio perdeu população nos últimos anos. Intelectual também. Então né? a gente perdeu a nossa maior riqueza ao longo do tempo. Isso é muito grave. De todos os elementos de dados econômicos, esse talvez seja um dos mais graves. Porque é onde a gente mais perde oportunidade e quando a gente não tem gente, principalmente a gente não tem gente boa, a gente não vai ter boas ideias, bons negócios, boas atividades, não vai recolher imposto, não vai ter emprego, não vai ter uma galera aqui mudando a cidade. E aí, cara, vai exportar mão de obra intelectual. Vai a gente tem a mesma idade. Você é passado pela mesma coisa que a gente. Teve um momento que a gente olhou, nossos amigos estão todos morando em São Paulo. Exatamente. E olha que interessante, o fluxo começou. Eu tô vendo, vejo postagens às vezes no Instagram, a pessoa se despedindo de São Paulo porque vou retornar ao Rio. Eu falei, aí, tá dando certo. Porque, de fato, tem muita coisa legal aqui. Só que a gente também precisa ter tranquilidade de dizer, temos problemas, mas também somos incríveis. E vamos conviver com essas duas coisas. Mas não vamos viver só da coisa ruim, só dizer que aqui não presta e tal. Até, não é verdade. 2, a gente tem uma realidade na América Latina e no Brasil que é desafiadora socialmente. Segurança pública é um tema. Não é um tema só do Rio de Janeiro, é um tema nacional. Agora, o Rio de Janeiro pode melhorar muito? Zero dúvida. Tem muita coisa para fazer que vai melhorar bastante a segurança pública do Rio com gestão e com olhar também para regulação, para legislação penal, para entender como é que funciona a gestão das polícias, dos recursos, dessa interação com o judiciário. Isso demanda energia, tempo e vontade. Isso é fato, pode melhorar, não tem dúvida. Agora, não vai resolver se não tiver integrado numa visão nacional também. Porque a segurança pública ela tem uma abrangência regional, até mais do que nacional, e que se você não tiver essa interação, essa integração, não vai funcionar. É responsabilidade do Congresso Nacional, é responsabilidade do Presidente da República, é responsabilidade do governador, é responsabilidade das prefeituras. É integrado. Não dá para você abrir mão dessa visão. E acho que esse é um dos temas que as pessoas... Não, o Rio só não está bem por causa da segurança. Não era só isso. E acho que a gente provou nessa gestão Eduardo III que não é só isso. Assim, tem muitos elementos que você traz e que você demonstra que dá para melhorar muito, enquanto você aborda os problemas graves também. E eu acho que isso é um ponto importante para ser dito várias vezes. Porque também as pessoas acham que é uma fórmula mágica, uma bala de prata e tudo será resolvido. Eu tenho uma dúvida, Chicão, aí na pessoa física mesmo, assim. Você é um cara que desde quando começou a tocar DJ na festa, pediu lá, se conectou de alguma maneira, depois vivenciou o dia a dia de uma empresa familiar e sabe que existe a dificuldade de uma empresa familiar, as discussões que existem nesse universo. Depois se conectou com mais pessoas para um escritório de advocacia, depois na vida pública é uma vida de conexão. E a gente aqui fala muito sobre esse poder das conexões, do networking, da gente saber
entrar em rapport com outra pessoa, entender o que ele quer, né, dizer, ser interessante sem ser interesseiro. Eu imagino que na política seja uma linha tênue entre ser interessante e não ser interesseiro, as pessoas que se aproveitam da situação e por aí vai. Hoje você está num cargo de relações com outras empresas e outros órgãos. O quão para você é importante a questão do network e das conexões, ativamente, intuitivamente, né, você buscar isso. E qual dica você daria para um empresário que às vezes acha, não, eu estou no meu escritório, eu faço o meu irmão, não quero olhar o que está lá fora, eu vou fazer o meu, não vou sair daqui porque aqui é o meu mundo, quem quiser vir falar comigo, vem aqui. A sua visão, quanto você ganhou com isso e o que você diria para esse empresário? Que excelente pergunta, porque eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive de fato, e isso eu realmente, sempre que posso, falo até para a galera estudante de universidade, falo assim, o que vai fazer você decolar é o teu networking. E todos os programas de política pública que a gente fez, até relacionados à inovação, eles tinham uma pegada de tentar promover o networking das pessoas mais pobres com as pessoas mais ricas. Porque a grande diferença é o acesso. Para mim, é a grande diferença. Assim, o que permanece e o que mantém os muros altos entre as diferentes camadas sociais são as relações pessoais. Para mim, isso é assim, crucial. Então, se você está na tua universidade, se você está empreendendo, se você está na política, onde quer que você esteja, o que vai te levar adiante é, com certeza, a tua conexão com outras pessoas e o teu networking. As pessoas, realmente eu concordo com você, as pessoas não dão o devido peso que ele tem. É mais fácil um burro ir longe, porque é bem conectado, do que um super inteligente longe, isolado na sua casa e escondido do mundo. Assim, é fato. E aí depois as pessoas dizem, mas o mundo é injusto. Não, porque a habilidade de desconectar também é uma habilidade. Então, eu acho que se eu tivesse que dizer uma coisa para as pessoas invista em networking e conexão de forma permanente. Mas aí também tem um twist aqui. Não é toma aqui meu cartão, beleza, tal, vou embora. Não, eu acho que são conexões que você tem que desenvolver de forma genuína. Aí você tem que ir encontrando as tribos ou os lugares que você sabe onde você quer chegar. Você fala, cara, eu estou buscando isso aqui, como é que eu me relaciono com as pessoas que estão nisso aqui, até para eu entender onde eu posso gerar valor aqui também. E eu acho que é muito sobre geração de valor nas tuas relações. Concordo. Então, se você gera valor nas tuas relações, muito provavelmente você vai procurar também e deve procurar relações que geram valor para você. Aliás, elimine as relações que são tóxicas para você. Elimine as relações que não estão te agregando pessoalmente ou profissionalmente. Mas agregando, isso é importante, porque às vezes a gente não percebe, mas tem alguém te puxando para baixo. Ou tem alguém te dando negócio, tem alguém te custando caro e você tá ali porque você tá de bom coração. Só que esse bom coração, às vezes, não tá te fazendo tão bem. Você precisa entender. Às vezes até família, às vezes alguém próximo. Total, isso serve para família, Sim. amigos, relacionamentos amorosos infância, e serve para relacionamento profissional. Acho que isso também. é relação em qualquer dimensão da tua vida. E sociedade. realmente, se eu tivesse que assim, bater num ponto crucial para a minha trajetória, foi entender o valor dessas conexões. E na medida em que você vai indo para novas bolhas, você vai entendendo o quão isso faz uma diferença gigantesca na tua vida. Assim. Então, gerar essas relações com muito valor genuíno, com o que você pode agregar, entender o teu ambiente, olhar para fora, botar a cabeça para fora e falar, cara, aqui eu posso gerar valor, aqui tem pessoas que eu quero estar, tem um caminho bom para mim. Eu acho que isso é um enorme diferencial. Não ensinam isso na faculdade. Não ensinam. Mas é igual a gestão dos 100 dias. Você tem que saber onde é que você quer chegar, né? Você tem que saber onde você quer chegar. Aí você fala, pô, mas e agora? Agora eu então preciso saber amanhã onde eu quero chegar? Ah, aquilo tá legal. Aí você vai. Não é muito assim. Também não. Tudo bem, eu acho que você saber onde você quer chegar tem a ver um pouco com a tua história. Então, também para você descobrir um pouco onde você está indo, vai tentando aprender no teu processo. Porque também é difícil, às vezes, você saber, não, eu quero isso aqui. Até quando você tem 18 anos, por exemplo, ali na faculdade você vai assim, não, eu quero ser isso aqui. De repente eu entrei na faculdade pensando que eu ia ser advogado, de repente a coisa vai caminhando. Eu acho que ser adaptável no onde você quer chegar também. Sim. Não, com certeza. Adaptar a tua vontade, a tua leitura de cenário. Mas saber o caminho que você está trilhando, acho que é importante. Às vezes a gente vai no automático também. Eu tô aqui porque eu tô. A gente tá indo no flow, né? Tipo, eu tô no flow, as coisas estão acontecendo também e tal. E às vezes você tá correndo rápido para uma direção que você não queria ir.
A gente fala muito sobre isso, né? Então, às vezes, dá um passinho para trás também e fala, cara, eu tô correndo rápido, mas eu tô correndo rápido pra onde eu quero. Na direção errada, né? Porque às vezes você vai correr rápido para uma direção errada e ela vai te levar para mais longe de onde você queria. Ainda que você tenha relativo sucesso nessa correria, eventualmente você vai chegar num lugar que você vai falar, cara, mas eu tô tão distante do que eu... E como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu vim parar aqui? Então, olha pra trás então e acho que conexão e saber onde quer chegar, ficar fazendo essa reflexão o tempo todo, eu acho que é importante. Eu concordo demais com você. Eu quando falo em faculdade, universidade, eu tinha uma palestra que era as 7 coisas que eu queria escutar se eu tivesse sentado nessa cadeira. E uma delas é isso, valorize o poder das conexões. Numa faculdade, como eu fiz PUC também, mas hoje dou aula na IBMEC. Do seu lado tem o seu futuro sócio, tem o seu futuro fornecedor, tem o futuro concorrente. Eu era um cara muito tímido. Na época da faculdade, eu ia para a faculdade e ia embora, não falava com ninguém. E eu perdi muitas oportunidades de conexão que hoje eu falo, cara, aquela pessoa estudou comigo na faculdade, eu não tenho nenhuma intimidade com ele, poderia ter tido, poderia fazer negócio com ele. E hoje, ativamente, eu busco essas conexões. E, obviamente, o podcast é um grande hub de conexão, é onde a gente utiliza mesmo para contar a história e também para poder se conectar com pessoas que a gente quer estar próximo, que a gente acha que é legal e tem muito a ver com isso e eu compartilho o mesmo pensamento. É gerar valor, né? Uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast. A gente fala que aprender com nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é muito mais barato. Eu queria que você compartilhasse com a gente algum erro que você considera que se com a maturidade você aprendeu que aquilo ali você tomou uma atitude errada. Um erro conselho para quem está ouvindo a gente. Um erro e qual aprendizado você tirou desse erro que você aconselharia também outras pessoas ou empresários? Fala, cara, quando eu fiz isso eu errei e eu percebi que tarará, tarará. Caramba, essa é uma pergunta boa, assim, porque eu acho que eu erro todo dia. Assim, eu acho que eu erro todo dia. Com certeza eu erro todo dia, assim. Acho que não tem eu não tive um erro eureka, eu acho, na minha trajetória, assim. Erra muito e acerta muito. A gente tem que acertar mais do que errar no final do dia para dar as coisas darem certo. Cara, é porque eu tento não encarar... Acho que o peso da palavra erro, ela é difícil, porque tudo é um processo de aprendizado, na real. Né? Você está passando por coisas. Então, quando você também julga como errado o que você fez, você está dando um peso bem negativo para a tua experiência. Uhum. Então, acho que eu não tenho esse olhar não, isso que eu fiz foi errado. Porque eu acho que errado tem a ver com, sei lá, uma coisa mais moral, ética. Talvez tenha uma conotação talvez mais profunda para mim. Por isso que eu entendi o ponto, mas eu tento não encarar como eu acho que o que eu não faço é encarar as coisas como necessariamente um erro. Eu acho que foi um processo que eu passei e que eu aprendi alguma coisa diferente do que eu tinha vivido. Isso. Porque eu não tinha tido aquela experiência, ou porque, sei lá, eu vacilei, ou porque eu não olhei para a sala direito, eu não entendi de onde estava vindo o tiro. Mas se eu puder dizer uma coisa assim, preocupe-se com o que você não sabe que você não sabe. Essa é uma boa. Essa frase é boa, ela é meio batida, mas ela é boa, porque ela é uma coisa que eu tento sempre ter, assim. Cara, o que eu não sei que eu não sei? Porque o que eu sei que eu não sei. Mas o que eu não sei que eu não sei é sempre o meu potencial calcanhar de Aquiles. E a prévia disso é o que eu sei que eu sei, o que eu sei que eu não sei, agora o que eu não sei que eu não sei. Que é esse mérito. E aí, em vários momentos da vida, vai ter várias coisas que você só descobre depois. Pô, eu não sabia que eu não sabia disso. Então, também, eu acho que eu aprendi a me perdoar nesse aspecto. Isso é legal. Porque você precisa se perdoar. Porque se você fica também, errei, você não está se perdoando. Tá se castigando. Né? Você está se castigando. Você está sempre você está se julgando e se jogando para porra, mas eu errei. Porra, que idiota, errei. Você não está se perdoando. Por isso que eu acho que eu tenho um pouco desse perdão no sentido de, mas eu não sabia que eu não sabia. E se eu sabia e tomei uma decisão consciente, autorresponsabilidade. Cara, autorresponsabilidade. Eu vou assumir as consequências. Eu tento ver muito como consequência. Sim. Nada é 100% bom. Nada é 100% bom. E nem 100% ruim. Você sempre tem um preço a pagar das coisas que você está fazendo. Não um preço financeiro, necessariamente, mas pode ser um preço pessoal, pode ser tempo, pode ser um desgaste, pode ser uma indisposição. Então, eu tento ver a vida como consequência das minhas escolhas. E eu tento sempre analisar assim, caramba, quais são as consequências de eu fazer isso por um lado e quais são as consequências por outro e tento pesar. E aí, de novo, eu estou tomando uma decisão consciente. Não deu certo para o que eu queria... Cara, beleza, vou me perdoar. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha, vou me perdoar, faz parte da vida, aprendi que não era assim e, cara, a vida segue. Então, é porque como eu não faço reflexões profundas sobre isso, eu não saberia te dizer assim de cara um momento que eu chamaria de caraca, aqui eu, errei.
Eu realmente não tenho isso aqui, porque eu tenho uma outra Não pegada. botou despertador pra ir lá no primeiro negócio. Mas não também- foi um erro, entende? Porque foi uma coisa tipo... Natural Cara, eu tava do- exausto, eu tava dedicando, tava dando o meu melhor. Então, assim, não foi de propósito. Eu não Uma fiz. falha. Eu não fiz assim, porra, eu vou fazer isso. Ah, não botei despertador. Cara, mas é que eu tava exausto, não percebi e tinha um twist. Era sábado. Então, o meu despertador era de segunda a sexta. Ah, tá. No sábado, ele Ele ia não tocar. toca. Mas eu nem tava percebendo mais que era sábado. Porque nem, Na época da porque pra pandemia mim não tinha era nem sábado, nem segunda. Nem terça. Então, assim, é por isso que eu tô te falando. Eu acho que eu tento viver mais de perdão do que de Eu remoer sou o erro. total assim, que eu acho que é autorresponsabilidade. Então, quando você também É. assume sua autorresponsabilidade, você encara com aquilo também como aprendizado, que aquilo tem um propósito. E é isso, ficar se lamentando é entrar em estado de sofrimento. Então, tipo, não, tipo, toque e passa. Nessa pergunta vieram várias respostas. É uma pergunta, ela única, talvez a única pergunta repetida em todas as edições do podcast até hoje, todos os 40 e poucos episódios Vem que a gente de gravou tudo, até né? hoje. Vem de tudo, das mais doideiras, eu assim, das imagino. coisas mais maneiras. O último episódio, um executivo de uma grande marca falou que ele se arrependia de ter aberto mão do tempo com a família e se dedicado tanto à empresa. Já veio de E novo que a esse Dani. tempo não volta hoje. Dani da animação falou que ela deveria ter, que também o irmão dela começou como DJ, a animação que ele animava, ela animava e ele era o som. Ela falou que ela poderia ter feito mais atividade física, porque hoje ela paga o preço de não ter uma... De não ter feito musculação. Vou falar disso pra você, Tem de por tudo. exemplo. Eu tenho que fazer muito mais atividade física. Hoje eu não faço. É um peso que eu carrego? Cara, eu tenho que Hoje me não. perdoar. É consciente o que eu não tô fazendo. Eu tenho que fazer. É óbvio que eu tenho que fazer. Vai melhorar muito pra mim, em vários aspectos. Minha mulher, então, me dá bronca todo dia que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. A responsabilidade é minha, 100%. Então, se eu não tô fazendo, eu não vou ficar me culpando. Tem a Assim, consciência de que eu tenho a faz consciência. Vai ser ruim pra mim. Eu também tenho essa consciência. Lá na frente essa conta vai Por isso que eu chegar. tô falando da responsabilidade. Não significa que eu não posso começar amanhã. Pô, cara, eu acho que eu tenho que começar amanhã. Mas os meus hábitos hoje não estão ainda me permitindo chegar lá. Vou ficar me penitenciando por isso? Cara, não vou. Pô, na minha época de político, cara, o celular não para. Aham. Político é 24 horas. Principalmente quando você quer entregar. É 24 horas. Assim, não Literalmente, 3 da manhã. Assim, Literalmente, É. a todo momento, cara, tudo pode acontecer e, cara, é muito trabalho, e é muita dimensão, é muita gente. É óbvio que isso me custou tempo. Um pouco de saúde e uns cabelos brancos. Quem é importante pra mim, isso é fato. Mas você vai dizer, cara, se for um erro, eu sabia que estava me custando Não, esse fazer tempo. parte do processo. É o preço que você queria Fazia parte pagar. do meu processo. E era um preço que eu tinha que pagar pra fazer o que eu estava fazendo ali, e eu tinha essa consciência. Mas Então, falar- então eu não volto como um erro, assim. É. E hoje me preocupa muito, e aproveitando o teu exemplo, me preocupa muito Uma ter o filha tempo com a minha pequena. filha e com a minha esposa. Até parte da minha saída da vida pública, não diria inteiramente, mas um peso muito importante foi ter tempo com a minha filha e com a minha esposa. É fato isso também. E hoje, qualquer coisa que eu vou fazer a mais, mesmo que signifique ganhar mais dinheiro, eu levo isso muito em consideração. Eu falo, cara, peraí, mas eu quero... Se a única coisa que eu tenho é tempo, e eu tenho essa consciência, isso eu valorizo muito, eu não vou abrir mão disso aqui, mas eu sei que eu preciso equalizar isso aqui. Várias vezes eu chego em casa e falo pra minha esposa, putz, hoje eu senti que eu tô perdendo a vida da Elisa, que ela tá fazendo coisas novas que eu não tô acompanhando, mas eu não vou chamar isso de erro. É uma parte também do processo. Eu preciso equalizar para conseguir fazer coisas... A gente fala sobre Mas isso, tendo essa né? consciência. Que, tipo, o equilíbrio é o destino, não o caminho. Então, em algum momento você vai desequilibrar, você vai ser um pouco Vai entender. negligente com a sua saúde, ou com a família, ou com a vida social, por conta de um objetivo. Eu acho que isso total faz parte do processo. isso. A gente sabe, assim. Mas eu acho isso uma boa pergunta, porque eu acho que ela é mais filosófica e pessoal até do que às vezes cara, que isso aqui foi crucial até pra minha caminhada. Eu acho que acho que a nossa caminhada é todo dia, assim. Às vezes você aprende com uma coisa boba que você tropeçou na rua, um negócio, uma frase que você leu. Elisa já fala? Fala Vai aprender muito. pra caramba. Fala tudo. Porque assim, a gente tava vindo pra cá semana passada gravar um episódio especial de Dia das Crianças. É. Aí ela do nada, nossa filha, vira atrás. Quem é Deus? Se tudo que a gente tem foi Deus que fez, quem fez Deus? Quem é Deus dos deuses? Eu falo, meu Deus. Começa as perguntas do porquê, né? E vem profundo. Até aí nosso filho do lado. Essa foi profunda mesmo, Ayla. Foi, então tem Então, isso. aprende muito. A gente sempre também pergunta o que você vislumbra no futuro da empresa ou da companhia. Óbvio que a Prio tem vários objetivos, você já trouxe vários hoje. Mas eu queria também, essa última pergunta aqui, um viés pessoal, sabe? Imagino que a vida pública tenha um espaço especial no seu coração, na sua trajetória. Impactou a vida de milhares, de milhões, na verdade, de cariocas, né?
de fluminenses também, porque a cidade do Rio recebe todo o estado. No seu futuro, óbvio que ver a Elisa crescer com saúde, felicidade, óbvio, mas o que você vislumbra para o seu futuro? Vida pública, vida privada, terceiro setor, onde você vai se sentir mais realizado daqui a um tempo, olhar para trás e falar, cara, o Chicão acertou de ter feito isso aqui, ou a vida caminhou num caminho legal aqui. Acho, como eu trouxe aqui no início do papo, quando eu tô super bem, eu já fico tentando ver o próximo movimento e não relaxar nele. E eu acho que isso é uma coisa que me faz, vamos voltar para o reacerto, talvez saber mais o que eu quero no tempo do que eu ficar remoendo coisas que eu deixei de fazer ou não fiz. Então eu tô sempre meio que aberto assim, às possibilidades da vida, onde é que eu posso gerar mais valor. E hoje eu tento equilibrar onde é que eu posso gerar mais valor para pessoas, ser remunerado por isso, que eu acho que é muito importante, fundamental na vida, e não há nada de mal nisso. O boleto é pago assim. E ao mesmo tempo, assim, o que faz sentido para mim naquele momento de vida. Então, hoje faz muito sentido para mim estar no privado, estar na Prio, fazendo o que eu faço, gerando esse valor, tá super legal, podendo agregar, podendo debater um setor crucial para o país e para o Rio. Então, eu estou tendo uma felicidade grande de poder fazer isso estando no balcão do privado. Mas eu também fico sempre aberto, cara. Assim, eu não fecho portas literalmente para nada na vida. Então, se for para ser Prio pro resto da vida, isso fizer muito sentido, ficar muito feliz, super legal. Pô, se for para dentro dessa caminhada, poder ter momentos no público de novo porque faz sentido, super legal. Mas assim, eu sempre vou ter uma análise de se faz sentido e se tem valor. Ano que vem, Eduardo, tendo um governo pela frente, valor, pode ter oportunidade. Não, cara, eu acho que, de novo, eu não... Também. Eu, nesse momento, preciso ter a minha vida financeira resolvida. Sim. Então, assim, eu também estou num momento de caminhada privada por um bom tempo, porque, assim, o público, ele suga de você. Se você enriqueceu no público, tem uma coisa errada, provavelmente. Também tem isso. Porque, no fundo, o sistema é feito para isso não acontecer. Se a pessoa enriqueceu enquanto ela estava ali, provavelmente tem algo disfuncional naquela relação. Desconfie. Então, que foi o meu caso, eu acho que eu fui para o público e saí com muito menos dinheiro do que eu tinha antes. Então, eu quero dizer assim, tem esse aspecto de equilíbrio. Acho que você precisa estar bem no teu pessoal e você precisa estar bem no que você está fazendo para conseguir entregar coisas legais. Então, eu sempre busco esse equilíbrio. Também eu acho que se você não tem nenhum lado nem o outro, imagina, se eu tivesse continuado também ali no público, tendo esse problema aqui de não ter a vida arrumada, de não poder produzir aqui, de poder ganhar um dinheiro corretamente, fazer as coisas legais, provavelmente isso acaba poluindo minha presença no público. E aí eu ia estar comprometendo a minha geração de valor e comprometendo os meus valores, provavelmente. Claro. E isso eu não vou abrir mão. Então, é a mesma coisa aqui pro privado. Acho que essa é a filosofia que acaba ditando quais são os rumos que eu vou tomar na minha vida. Mas eu deixo as portas todas abertas, cara. Eu gosto de entregar, eu gosto de resultado, eu gosto de resolver problema, eu gosto de gerar valor onde eu estiver. Não sou apegado a nada, não sou apegado a títulos e cargos. O que eu sou apegado é eu deitar na cama, dormir tranquilo de que eu estou fazendo o melhor que eu posso e gerando o melhor valor que eu posso. Eu acho que, se você diz, qual é a tua meta? A minha meta é dormir bem. A real é essa. A minha meta é dormir bem. E dormir bem inclui estar bem financeiramente, estar bem profissionalmente, estar tempo bem onde eu estou gerando valor, tempo de qualidade. Então, é porque para mim dormir bem dá uma resumida nessa história como um todo, mesmo. Entendeu? Estar bem, dormir bem dá uma resumida no teu bolo que é interconectado. Então é isso que eu busco. Ainda mais uma geração que toma Vivance para acordar e Dormonide para pagar, dormir bem, então, cara, sem remédio também envolve... Eu busco dormir bem, cara. Esse é o meu ponto aqui. Pô, muito legal. Cara, dava para continuar foi um horas prazer aqui, porque esse podcast, como a gente fala, né? A gente traz pessoas que são as pessoas de verdade. A gente sabe que a internet tem muita gente que é de mentira ou que diz que faz quando, na verdade, faz muito pouco. Então, esse talvez seja o primeiro papo aquele podcast que a gente discutiu temas que, do meu ponto de vista, são muito relevantes. Muito relevantes. A gente vive, como você bem falou, a política ela é reflexo da sociedade, sim. Quando você vê um palanque acalorado de discussões se é elo, se é delo, se é... Cara, se tem que ter o dia da fulaninha... Não é isso que tem que ser discutido. A gente tem discussões muito mais importantes para serem tocadas, só que as pessoas estão atrás do clique, do Reels, da lacração.
e a gente está deixando o Brasil ir para um caminho de discussão de bipolaridade que eu fiquei muito feliz de você trazer esses temas aqui. Eu acho que a nossa audiência que espera ver um episódio sobre só negócios vai ter uma visão muito diferente e um caminho de discussão muito melhor depois do que você compartilhou com a gente. Então, obrigado, no coração mesmo, porque eu acho que foi muito proveitoso, um assunto que a gente tem que abordar mais, é verdade, como você pontuou, é reflexo da sociedade, sim. É educação também, né? E Falar faz sobre parte isso e disso, educar as pessoas disso a tudo. ouvir mais. Prazer foi meu Muito estar aqui com obrigado. vocês. Espero que você de casa tenha curtido esse episódio, espero que você tenha aproveitado. Se você chegou até aqui, Você tem desconto no site da Blue, 10% de desconto em todo o site, na coleção nova de verão. Rio de Janeiro, Havaí é aqui. 10% usando o cupom agora mudou, né? aquele desconto, Aquele é fácil esse. Se quiser encontrar, share no Instagram. Sharon.Azulay. O meu é Michel Pontal e o podcast é aquele podcast. Se você quiser seguir mais ainda, o Chicão, onde é que ele encontra você? É o @Chicão Bulhões. No LinkedIn também. LinkedIn, tudo Chicão Bulhões. Chicão Eu virei Bulhões. Chicão, não teve jeito. Não tem Eu jeito. Francisco, virei Chicão. Então, gente, segue lá o Chicão Bulhões também. Tem Legal. muito conteúdo. E também a Prio. Isso aí, @Prio, acho que underline 3. Se não 3. me engano. Ou Prio 3 underline, mas Prio você vai achar Vai estar fácil aqui lá. nos comentários. Vai estar E aqui parabéns no pelo que nosso- estão fazendo com a Pri. Muito legal mesmo. É, Rio aqui, agradece. O Rio agradece. Esse é um bom slogan pra gente. Então, muito obrigado. Legal. Espero que você tenha curtido. Manda esse episódio para quem você sabe que vai curtir, que vai ouvir com bons ouvidos. Segue a gente, compartilha, segue nosso Se inscreva Instagram. no nosso canal. Que a gente vai tá fazer aqui um ano trazendo- Daqui a pouco. vamos fazer um ano. Se esse episódio for, a gente já ter feito um ano de podcast. Talvez sim. E a gente está aqui, cara, com a melhor das intenções, trazendo boas pessoas para compartilhar. E é de graça você clicar aqui para seguir a gente e compartilhar. Faça isso por nós e por você também, que vai estar trazendo mais insights para você. Valeu, muito obrigado. Até a semana que vem.